capricharam também no número aí, hein? É o número do Corinthians, gigante nas costas, tá bonito o número do Timão. E domina o time do Bragantino, tenta o toque, ele para com Sassa. Sassa domina pelo campo de ataque, vem para marcação. Chega para tirar o perigo, afasta de qualquer maneira Charles. A bola volta com o time corintiano. Já sai jogando com o time pelo campo de defesa. Recolhe o time do Corinthians, vem para o toque, ele para com o Dieguinho. Dieguinho domina, abre pelo setor de esquerda, campo de ataque. Recolhe o Corinthians e desce o burro. E Negão já pede no comando de ataque. A abertura vem para o toque de Vitinho. Vitinho recomeça para o time do Corinthians que sai tocando no seu campo de defesa. Na zaga central vem João Pedro Tchoca. Tchoca domina para o time corinthiano. Sai jogando com Gabriel Paulista. É a estreia dele, certo? Certo, primeiro jogo, o primeiro que fica à disposição, já inicia entre os 11. E vem pro jogo, domina o time do Corinthians, Pedro Raul vem para ganhar a primeira, na segunda dividida, bola prensada, volta contigo no meio de campo, aparece para ganhar o time do Corinthians com Charles, ganhou, abriu para Vitinho, para a ponta esquerda, câmara ataque, Pedro Raul entrou, lançamento, vem no comando de ataque na direita, cruzamento, gol, tentou cruzar, o Negão escorregou, ele escorrega, vem para afastar a zaga do time, Charles dominou, lançou para Pedro Raul, tentou buscar no comando de ataque, não consegue, aperta o time do Bragantino para descer, domina para a direita no campo de defesa, tentou a finta, tá parado o jogo, Gustavo Neves derrubado, é falta direita, campo de defesa para o time de Bragança Paulista bater. E claro que a torcida do Bragantino não perdoou o Guinegão, porque o gramado tá molhado, ele tinha espaço, não estava pressionado para fazer o cruzamento pro Pedro Raul e escorregou feio, devolveu a bola pro mandante, o Massa Bruta. Alô, Manuel, alô, Zaidra, ligado no microfone, Bandeirantes, grande Manuel, curtindo o solzaço, Bandeirantes das Minas Gerais. A bola volta no toque, ele para o domínio do campo de defesa para ser jogando novamente a equipe do Bragantino, a abertura vem pelo setor de direita, vem com o Gustavo Marques, ele prende, Gabriel já pede o capitão do time do Bragantino, ex-Corinthians, ex-Internacional, Gabriel, ele prende o lance, recolhe Gabriel para o time do Bragantino, vem para a finta, tenta o toque, ele para já solta Coutinho pelo meio de campo, recomeça o time de Bragança Paulista, sobe a marcação, aperta, tenta Luiz Gustavo ganhar, ela volta na zaga central com Gustavo Marques prende, abriu para a direita para o toque de bola de Hurtado prendeu para a direita do campo de ataque para o time do Bragantino, vem para a finta, solta a jogada Coutinho pelo meio de campo, recolhe no campo de defesa, volta a jogada na zaga central, Alexis Vinícius tentou levantamento, inverteu mal, a bola vai embora para a linha de lá, vem lateral para o time do Corinthians, bater pela direita no seu campo de defesa, ferramenta profissional é Wander, da obra Oficina Produtos que vencem em qualidade e performance, é bom trabalhar com Wander, a bola volta no toque de bola, recolhe contigo no campo de defesa, o time do Corinthians vem com toque de bola curto no meio, recolheu no toque de bola João Pedro Tchoca prende, abre a jogada para Gabriel Paulista, ele prende o lance para o time do Corinthians para ser jogando no campo de defesa, abriu para Vitinho ameaça lançar pelo comando de ataque, prefere fazer o break, faz o break, prende a jogada, volta contigo no meio de campo, recolhe o time corintiano com João Pedro Tchoca domina para o time do Corinthians, abriu na direita, já solta o lance à frente, vem Dieguinho, recolhe e balança para o time do Corinthians para ser jogando pelo seu campo de retaguarda, chama Hugo para jogar, domina Hugo para o time do Corinthians e está jogando no seu campo de defesa, a Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, porque ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com e domina o time do Corinthians, tentou descer pelo setor de esquerda, olha a falta, tá parado o jogo, marcado esquerda e falta em cima de Hugo pro time do Corinthians bater. Se lançando ao ataque o Hugo, 46, porque ele é o lateral mais ofensivo que o Corinthians tem em campo. Do outro lado, o Cacau, 25, improvisado, é zagueiro, mas está de ala nesta noite. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, se é Sil, você pode confiar. Domínio do campo de defesa, o time do Corinthians, Hugo está jogando para Vitinho para Hugo recolhe para o time corintiano, tenta o levantamento para Pedro Raul, vem para subir para o domínio, tenta o toque para Pedro Raul, aperta, bola recuada, Guinegão para cima, Cleiton, goleiro do Bragantino, sai com os pés da grande área, ele bate à frente, a bola quica na intermediária, tranquilo para Hugo, domina o goleiro corintiano com o pé, sai jogando no campo de defesa, ele abre para Gabriel Paulista, estranhando com a camisa do time do Corinthians, deu para Tchoca domina pelo setor de direito do campo de ataque, tenta o levantamento, Pedro Raul pediu, tenta chegar na bola, chega na bola muito forte, tocou nela, Gustavo Marques, lateral direita, defesa pro time do Corinthians bater. E quem vai se posicionando por ali é o Kaká, na tentativa do Tchoca de uma bola longa, porque hoje o centroavante tem estatura, 1,95 m pro Pedro Raul, quem sabe na bola alta. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 5 minutos de bola rolando, 5 minutos de bola rolando, girando o placar do Paulistão. O melhor campeonato regional das Américas continua para você, Bragantino e Corinthians aqui em Bragança Paulista, 0-0. Na Bandeirantes é você, Pedro Coen. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Caio Fernandes abre o placar para o Operário do Paraná, que agora vence o São Paulo pelo placar de 1-0. Mais cedo, o Palmeiras se classificou contra o Flamengo de Guarulhos nos pênaltis. Bandeirantes,
É o futebol da Bandeirantes para você. Cleiton sai jogando novamente para o time do Bragantino. Abriu para a direita do campo de defesa com o Hurtado. Hurtado mata no peito, recolhe pelo campo de ataque. Charles vem para dar o combate já próximo. Nick divide o gramado. Na linha lateral, toca Hurtado. Abriu para o setor de ponta para Lucas Barbosa. Ele prende Mosqueira, está do outro lado. Pedindo recolhe no campo de defesa em velocidade. Juninho Capixaba pede para o setor de esquerda. Lançamento bem forte pelo campo de ataque. Aperta novamente o time do Bragantino. Já tenta descer pelo setor de direita. Vem Kaká para a marcação. Bola lançada às costas do time de Bragança Paulista. Sai com bola e tudo para a linha de fundo. Tentava o domínio, Gustavo Neves, a bola vai embora para a liga de fundo, tiro de meta para o Corinthians bater. Ofensivo, Gustavo Neves, meia, um dos armadores desse time do Bragantino fazendo a ultrapassagem. O Choca estava na retaguarda, mas como a gente comentou, gramado rápido, todo mundo está escorregando. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. E domina pelo campo de defesa para ser jogando o time do Corinthians em tiro de meta de mão. Vem para a bola para o Paulista. Tenta o zaga, mete a frente, afasta a zaga. Ganha a jogada curtinha para a quarta zaga. Alexis Vinícius abriu para o direito do campo de ataque. Vem para a finta, já parte curtinho pelo comando. Vem para o toque, levada curtinho Lucas Barbosa. Ele dominou, tentou cruzamento em cima da marcação. A bola vai embora. E o Bandeira está marcando quem? Ele dá posse para o Red Bull Bragantino, mas aparentemente ficou ruim para o Hugo, viu? Na disputa por ali com o Lucas Barbosa. Caiu no chão, lateral esquerdo, número 46 do Corinthians. Desperta alguma tensão da comissão técnica. Amortecedor com qualidade. Líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. Está paralisado o jogo. Caindo o jogador do time do Corinthians. no aquecimento. Está caindo lá na esquerda o Hugo. Hugo caindo lateral esquerdo do Corinthians. Sente um pouco, Bidu levanta para aquecimento, como já disse o Fabiani. No futebol da Bandeirantes, vamos chegar a 7 minutos de bola rolando aqui em Bragança Paulista. 0 pro Corinthians, 0 pro Bragantino. Quem fala na Bandeirantes é o ídolo da Fiel, Ronaldo Giovanelli. Nós percebemos que o Corinthians com 8 minutos, quase 8 minutos de jogo, está jogando no 4-4-2. O Pedro Raul e o Guinegão pressionando a saída de bola. O Corinthians começa, pelo menos, a jogar uma forma diferente do que jogava fora de casa. Tocando essa bola, esperando. Já com 8 minutos, o Corinthians pressiona um pouco mais a saída do Bragantino, Ulisses. E vem pro jogo o time do Corinthians, bola foi solta, Kaká na direita, muito forte pro Dieguinho, chega para rasgar de qualquer maneira, Cleiton. Lateral para o Timão bater, manual para o time do Corinthians bater pelo setor de direita do campo de ataque, vem Kaká para a cobrança de lateral, ele bate lateral para Dieguinho domina para o time do Corinthians, tenta o toque de bola, tentou partir, já recolhe pelo meio de campo, perde a jogada, vem para recuperar novamente o time do Bragantino tentando descer, Kaká na marcação, aperta a bola, volta pelo setor de esquerda do campo de ataque, é para o domínio curto, Mosqueira, ele prende o lance, Mosqueira soltou na entrada na grande área, afasta a zaga corintiana, vem para dividir. Ganhou o lance o Corinthians para ser jogando com o Vitinho. Vitinho tenta finte, toma falta. Aí tá parado o jogo, marcada a falta, campo de defesa para o time do Corinthians bater. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Aqui parado o jogo, tá marcado, falta para a equipe do Corinthians bater. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Recolhe do campo de defesa para ser jogando o time do Corinthians, vem para o toque de bola curto. Na sua zaga central, prende a jogada João Pedro Choca. Choca já domina para o time corintiano, tenta o toque de bola curtinho para o setor intermediário, volta para Hugo. Hugo domina para o time do Corinthians e vem para o jogo. Ele já prende a jogada, Hugo. Recolhe pelo seu campo de defesa, tenta o levantamento à frente para Guinegão. Se domina, faz o gol! Não dominou. Cleiton deixou a bola quicar, matou no peito, pega o goleiro do Bragantino. Tenta a ligação direta, um Corinthians que hoje não tem meias, forçando o lançamento do goleiro. Primeiro para o Pedro Raul, agora para o Guinegão, ela fica fácil para o Cleiton. É futebol da Bandeirantes, Kaká domina para o time do Corinthians, tenta ser jogando para Dieguinho tentou toque de bola curto para o meio do campo, recolhe Charles, sai jogando para o time corintiano, abriu no campo de defesa para Choca, Choca já prende para Hugo domina para o time do Corinthians, sai tocando de pé em pé, a abertura foi feita à frente para Guinegão, na velocidade, Guinegão tenta a velocidade, não consegue chegar a bola antes, Alex vem para o domínio, ele solta Alexis, ele prende a jogada contigo no campo de defesa com Cleiton domina para o time do Bragantino para ser jogando no campo de defesa, Gustavo Marques recolhe, domina, volta para Cleiton prende o lance pelo seu campo de defesa, volta a jogada na circunferência central do gramado, na intermediária, Gustavo Neves domina, ele prende a jogada, vai pro drible, gira a jogada, tenta o toque de bola contigo novamente no campo de retaguarda, já prende o time do Bragantino para ser jogando pelo seu campo de defesa, a abertura vem pela direita no campo de ataque para Hurtado prendeu, afasta a zaga do Corinthians, vem para tirar, Charles, o árbitro para, marcou falta para a equipe do Bragantino bater. Do Gustavo Neves, que dominava de costas, o Charles chegou, fez a carga, não foi tão forte, mas foi nas costas do jogador do Bragantino, marca do meio campo, a posse é do Massa Bruta. É o futebol da Bandeirantes para você se posicionar novamente. Falta para o time do Massa Bruta bater pela direita do campo de defesa para você ligado na Bandeirantes. O tempo não para. Bandeirantes marca.
São 10 minutos de bola rolando, 10 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Continua para você aqui, Bragança Paulista, Bragantino 0, Corinthians também 0, na Bandeirantes é com você. Alô, alô, Coen. Virada tricolor, Renan e Gustavo Santana, em um intervalo de 2 minutos, viram a partida na Copinha. Agora o São Paulo vence o Operário por 2-1. Lembrando que às 9h45, com transmissão da Rádio Bandeirantes, tem São Paulo e São Bernardo pelo Campeonato Paulista. E vem pro jogo o time do Bragantino, bola sobrou na entrada da grande área, batida, vai pra fora, o chute do Gabriel desvia. É tiro de meta pro time do Corinthians bater. Com reclamação dos dois lados, porque de acordo com os corintianos, o Gabriel teria dominado a bola com a mão antes de bater. Depois dos jogadores do Bragantino, alegando desvio na defesa do Corinthians, fato é que o Hugo Souza já está com ela para cobrar em tiro de meta. É para o campo de defesa, para ser jogador novamente no campo de defesa, a equipe do Corinthians, tiro de meta para o time corintiano cobrar. No Infinity Pay, quanto mais vendas as crescem, mais a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. A bola volta no toque para tentar o tiro do Corinthians, foi para Kaká. Kaká subiu de cabeça, tentou buscar o cara com Pedro Raul, não consegue. A bola volta, toca na bola novamente. Kaká volta o time do Corinthians para ser jogador do campo de defesa. Recolhe o time corintiano para o terceiro do campo de retaguarda. A abertura foi feita à frente, Charles domina. Tenta o levantamento para Pedro Raul, busca a jogada pelo comando de ataque. Ficou no chão, toma falta nas costas do Gustavo Marques. Parado o jogo, circunferência central do gramado, falta para o time do Corinthians bater. E aí foi bem o Pedro Raul, porque ele converte um lance perigoso para o Corinthians em calmaria. A defesa do Timão era pressionada, o Tchoca tirou de qualquer jeito, cavou bem a falta, o camisa 18, é posse corintiana na intermediária. Ronaldo Giovanelli, ídolo da Fiel, fala na Bandeirantes, fala Ronaldo, Corinthians 0, Bragantino também 0 aqui em Bragança, Ronaldo. Para criar o time do Corinthians aí, o Dorival colocou o Vitinho na criação, o Dieguinho, mas só quem tá aparecendo até agora é o Charles, né? Com quase 15 minutos no primeiro tempo. O Charles é o cara que se movimenta um pouco mais, agora tá faltando um pouco mais de mobilidade. O Dieguinho, que era esse cara habilidoso, esse menino, precisa entrar um pouco mais no jogo. Ele e o Vitinho, pro Corinthians ter essa tranquilidade para sair da defesa. O Ronaldo pediu, Dieguinho quase ganha a bola volta novamente com o time do Bragantino para ser jogando no campo de defesa. Já recolhe contigo no campo de retaguarda, vai para o toque de bola o time do Bragantino. A abertura vem para o setor de direito do campo de defesa com o Hurtado prende na zaga central para Alexis Vinícius. Alexis Vinícius abre para o Cleiton, o goleiro abre para Gustavo Marques, ele prende. Pressiona o time do Corinthians, Pedro Raul vai para cima, a marcação. A bola volta no toque de bola, Coutinho toca para fora o Cleiton, pé não é forte dele não. Cleiton, pé não é forte dele não, goleiro do Bragantino põe para fora. Lateral para o time do Corinthians, bater pela direita do campo de ataque, vem para a cobrança Kaká, ele cobra para o toque de bola contigo na intermediária, aperta o time corintiano, vem para Guerra, bate, rebate, bola volta, aperta em cima da marcação, tenta Luiz Gustavo, Guerra não consegue, a bola volta, Kaká vem para a marcação, toque de bola curto no meio, recolhe a jogada Kaká levanta a jogada pelo comando de ataque, abre a jogada para Charles dominou para Hugo enfiou o lance, passa mal, passe errado, Guinegão vem ganhando lance para o time do Corinthians, sai jogando novamente, Hugo até aprender pela esquerda, Vitinho passou para a ponta esquerda, campo de ataque, domina Vitinho, ele prende pro time do Corinthians, vai pra finta, puxou, perna esquerda, cruzou, levantou, no gol, subiu, o zagueiro cortou, voltou pra Chaves, ele chega na bola, ganha pro time do Corinthians, domina pelo comando de ataque, enfia pra Vitinho pela ponta, abriu pra Charles dominou pro time do Corinthians, vai pro drible, ele protege, parte com a bola dominada, recolheu, abriu o lance, tentou o passe, não conseguiu na primeira, na segunda, nem na terceira, perde a bola, recupera o time do Bragantino, e arma contra-golpe, lançamento à frente, Sacha para, ele domina pro time do Bragantino, tenta descer, zaga do Corinthians aberta, choca, mãe na bola, tira, mas o árbitro pega. Pegou a falta do Tchoca, tá parado o jogo, falta para a equipe do Bragantino bater da esquerda. E ela é distante do gol, mas certamente levanta as arquibancadas do Cícero de Souza Marques. O árbitro fez um gesto de quem poderia dar um cartão pro Tchoca, mas ficou só na conversa. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Para mim nem falta foi, você quer saber? Para mim o João Pedro toca na bola primeiro, hein, Ronaldo? Ele pega na bola, mas o juiz estava em cima e viu a falta. Agora a verdade é que ele está deixando o jogo correr. O jogo está praticamente com mais de 15 minutos no primeiro tempo. O jogo corrido para as duas equipes. A entrega, ainda mais no começo de temporada assim, você vê o pessoal bufando bastante, viu, Lício? Porque começo de temporada a perna fica pesada, a garganta parece que não está captando o ar ainda. Mas as duas equipes estão na entrega, viu?
É o futebol da Bandeirantes. Daqui a pouquinho São Paulo e São Bernardo para você no Morumbi com Rogério Assis, Alexandre Pretzel e Paulo do Vale. É falta para o time do Bragantino, jogada ensaiada, Kaká vem na marcação, apertou no peito, tirou. Afasta Kaká, corta para o time do Corinthians, põe para fora, lateral para o Bragantino, bater na esquerda. Na tentativa de jogada ensaiada, porque se imaginava um chute direto, talvez até do John, que bate bem na bola, vem uma cavadinha nas costas da defesa do Corinthians. A sorte é que o Kaká estava esperto na retaguarda para salvar o time. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte no Brasil. Você ligado no futebol Bandeirantes. Se posiciona para a cobrança novamente. É bola no campo de ataque. Recolhe no comando do time do Bragantino. E lateral a ser cobrado pelo setor de esquerda. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Silva mais premiada no Brasil. Se assim você pode confiar. É bola no campo de ataque novamente para o Bragantino bater lateral. Lateral cobrado do meio do campo de defesa. Sai jogando o time de Bragança Paulista pela quarta zaga. Alexis Vinícius domina para o time do Bragantino. Abre a jogada de esquerda para Gustavo Marques. Ele prende o lance para o setor de esquerda, campo de defesa, volta a jogada na sua zaga central, sai jogando Coutinho novamente com Cleiton. Cleiton domina para o time de Bragança Paulista, abriu jogada com toque de bola curto de Hurtado. Hurtado prendeu, inverteu a jogada novamente para Gustavo Marques. Gustavo Marques prende, tenta o chuveirinho, levanta no caminho de ataque, se não dominar vai sair, tentou o toque de bola, domina a bola, para na poça d'água, mas a bandeira marca o impedimento. Parado o jogo, Mosqueira na frente, impedimento para o Timão bater. E ali parece a região mais danificada do gramado pela chuva, porque ela vai prendendo a bola e o Mosqueira não consegue concluir a jogada. De todo jeito nada valia, porque ele estava à frente do penúltimo defensor corintiano. O tempo não para, Bandeirantes marca. 16 minutos e 30 de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista, o Super Paulistão. Continua para você, Corinthians e Bragantino, aqui em Bragança, Bragantino 0, Corinthians também 0, na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, alô, Gwen. Movimentações no mercado de transferências do futebol brasileiro. O Flamengo anunciou hoje o goleiro Andrew e o Coritiba anunciou o ex-jogador do Palmeiras, Breno Lopes. Parado o jogo lateral para o time do Bragantino, bater pelo seu campo de defesa. Grupo Souza, Beneficência em Segurança e Serviços, é Grupo Souza Lima. Aqui parado o jogo lateral para a equipe do Bragantino, bater pelo setor de esquerdo do campo de retaguarda. Tá parado o jogo, 17h30 de bola rolando o placar do jogo 0-0. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Até os jogadores do Bragantino sentem esse início de temporada, viu? Pra você ter uma ideia, Juninho Capixaba tá vindo aqui bater lateral, cara. Eu vou dizer pra você, veio bufando, viu, Ronaldo Giovanelli? Começo de temporada é difícil para todo mundo. Muita gente não gosta de participar desses primeiros jogos. Olha o toque de bola errado. Pedro Raul domina fora da grande área. Ganhou jogada, soltou. Para Dieguinho, vai ter que começar tudo novamente o time do Corinthians. Desculpa aí, Ronaldo. É isso aí, ó. Decisões erradas. Começo de temporada é assim. Decisões erradas, cansaço. E assim vai. A bola volta com o time do Corinthians, jogando com o time novamente, Gabriel Paulista para o time corintiano, abre a jogada para Hugo. Hugo domina pelo setor de esquerda, campo de defesa, volta para o goleiro Hugo Souza, que domina. O lateral esquerdo voltando para Hugo Souza. Hugo Souza solta a jogada curtinha pelo meio de campo. Nossa senhora, eu vou dizer para você, hein? Deixa eu falar um negócio para você. Pode tirar o Luiz Gustavo aí, viu? Ele tá mal no jogo, hein? Camisa 54 do Corinthians, tá mal no jogo. A bola volta com o time do Corinthians, tenta descer pelo setor de direito do campo de ataque, abertura para Charles. Charles para Kaká, Kaká tem Dieguinho aberto, já domina Kaká no campo de defesa, toca a bola para o time do Corinthians, gira a jogada pelo seu campo de retaguarda. Ele volta a jogada, Coutinho novamente, o time do Corinthians tenta descer o Coutinho na ponta. Abertura para Pedro Raul, toque do Hugo completamente errado. Tranquilo no gol, quem tocou errado foi o Gabriel Paulista. Tranquilo no gol, sai para dominar Cleiton Prazeiro jogando no seu campo de defesa. Amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata. A bola volta do toque de bola, recolhe curto novamente o time do Corinthians. Domina o Bragantino, Prazeiro jogando no campo de defesa, Alexis Vinícius. Ele prende a jogada com Gustavo Marques, abriu para Juninho Capixaba. Capixaba prende o lance, tenta enfiar a jogada no campo de ataque, para volta para Kaká. Kaká recolhe para o time corintiano, sai jogando no campo de defesa, o Corinthians toca para no campo de retaguarda. Já prende o lance, curtinho, abertura vem para Charles. Charles domina para o time do Corinthians, faz o giro. Ele tenta o passe, ele bola subiu de cabeça para tirar, afasta a Capixaba. É lateral para o time do Corinthians bater pela direita, campo de defesa. E aí o Corinthians tentando trocar passes. Você comentou sobre o Luiz Gustavo, Ulisses. É o segundo jogo dele como titular no time profissional. Era visto como uma grande promessa na base, sobretudo no começo, mas não se firmou. Não se firmou, foi atropelado pelo André, outro volante da base na hierarquia do Dorival. E na base era chamado de Bahia. Isso. A bola na volta base com o time fechou do chamava Corinthians, de lançamento à frente. Pois não, Ronaldo? É que na base chamavam ele de Bahia. Esse menino tá nervoso, faz parte, né? Segundo jogo. Mas na base chamavam ele de Bahia.
Não tô pedindo pra acabar com a carreira dele, não. Só pra tirar ele, que ele tá muito nervoso no jogo. Tá errando demais, viu, Ronaldo? De repente, amanhã vira um senhor volante, não é verdade? É que vestir a camisa do Corinthians é um peso terrível, né, Ronaldo? Não sei se você sabe disso. Nervosismo, perna pesada, começo de temporada, né? Pra você tomar tomadas de decisões também ali rapidinho, embaça um pouco. Mas na base chama ele de Bahia. E vem para o jogo Pedro Raul, lentamente ele perde a jogada para a equipe do Bragantino, domina o Juninho Capixaba, sai jogando pelo seu campo de defesa. Ele arma a jogada pelo setor de ponta, tenta o toque de bola, a Mosqueira está livre aqui na esquerda, vem para tirar. Chega tocando o Vitinho na bola, põe para fora, lateral para o Bragantino bater. E aí o Pedro Raul demora para tomar a decisão no lance que o Charles domina, na girada do corpo, ele é grande, não consegue repor a bola em jogo no ataque para o Corinthians, ela fica com o Bragança. A bola já volta no toque de bola, tenta descer novamente no campo de defesa, recolhe pelo comando de ataque, tenta arrancar novamente o time do Bragantino, placar do jogo, repito, 0-0. Bragantino e Corinthians para você. O tempo não para. Pamperinenses marca. 21 minutos de bola rolando. 21 minutos de bola rolando para você conferir o primeiro tempo de jogo. Girando o placar do Paulistão. Continua na Bandeirantes, Bragantino 0, Corinthians também 0, é com você, Coen. No Campeonato Carioca, a Portuguesa e o Botafogo vão empatando em 0-0. Já no Campeonato Gaúcho, João Vitor abre o placar para o Internacional, que agora vai vencendo o Monson por 1-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro do time do Bragantino. A bola foi chuta pela esquerda, quebra ataque, vai para o toque Mosqueira. Mosqueira prende o lance, vai para a finta em cima da marcação. No primeiro balançou, cortou, escapou. Ele vai para o cruzamento dentro da grande área, soltou bom lance à frente, aparta a zaga do time do Corinthians, tenta tirar. Ela volta Coutinho com o Gabriel. Gabriel prendeu para a direita no campo de ataque para Hurtado. Hurtado cruzou, levantou na boca do gol, subiu bem de cabeça, choca, tira. A bola volta no toque de bola com o time do Corinthians, tenta descer Coutinho, Dieguinho. Dieguinho balança em cima do Capixaba, tenta o passe de bola, passe errado. Dieguinho aperta a bola, volta para Capixaba. São 2 contra 1 contra o Choca. Domínio do campo de ataque. Capixaba abriu o compasso, vem para a tabela, já passou na linha de fundo, fechar a porta para ele. Recolhe no campo de ataque, aparece para ganhar a jogada. Guinegão pro Timão. Ele prende o lance para Hugo. Hugo tenta o levantamento à frente. Nossa senhora, é para matar agora o centroavante, hein? Pedro Raul, lançamento do Hugo muito forte. Recolhe o Bragantino do campo de defesa para ser o jogador do campo de retaguarda com Alexis Vinícius. Ele vem para o toque de bola, Alexis Vinícius. Carrega a jogada para o time do Bragantino, solta a jogada pelo setor de esquerda, abre o lance com Gustavo Marques. Ele prende o lance para a ponta esquerda para o Juninho Capixaba. Juninho Capixaba domina, passe errado, bola volta para Guinegão. Ele prende para o time corinthiano, faz o break, faz a finta, prende no campo de defesa, abriu para Joca. Joca já recolhe no campo de defesa, sai jogando com o Hugo no campo de defesa. Ferramenta profissional é Wonder. Da obra Oficina Produtos que vencem em durabilidade e performance. É bom trabalhar com Wonder. A bola volta no toque, ele para recolhe novamente o time do Corinthians para ser o gigante. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Lançamento à frente do comando de ataque, vai para o toque de bola contigo no setor intermediário. Aparece na marcação, recolhe o Bragantino para ganhar novamente o lance no campo de defesa. Já prende a jogada com Mosqueira. Mosqueira prendeu na sua zaga central, tenta um toque de bola contigo com Gustavo Marques. Gustavo Marques abriu de esquerda com Gustavo. Recolhe a jogada contigo novamente, Alexis para Gustavo. Gustavo prende para o time do Bragantino, já tenta descer do comando de ataque, não consegue. A bola volta contigo no campo de defesa. Ele tenta o levantamento à frente, arma a jogada pelo comando de ataque. Recolheu para Vitinho. Vitinho prendeu para o setor de ponta esquerda, campo de ataque para Hugo. Hugo dominou pro Timão, partiu pela direita no campo de ataque, vai para dentro da grande área no momento do cruzamento. Foi travado, mas o árbitro está dando o chute para fora do Hugo. E a rapaziada vai tomar aquela água, aquele escanteio o time do Corinthians. Se o Hugo cruzou essa bola errado desse jeito, meu amigo, eu vou dizer para você, hein? Na minha frente o lance. Pro Bragantino. Pegou ou não pegou? Ó, pegou nos dois. O Hugo, ele dá o cruzamento. O Lucas Barbosa foi mais rápido que ele, que tomou a frente. E aí ele trava, a bola volta no Hugo e vai pra linha de fundo. Então teve um desvio sim, mas não foi o suficiente pro escanteio. Escanteio pra mim. Pra mim, escanteio. Pra mim, escanteio. O juiz errou aí. Tá dando tiro de meta. Pois tá, como é que é, Ronaldão? Pra mim, escanteio. Pega no pé do zagueiro que tem um carrinho e o Hugo tá certo de reclamar. Escanteio, porque ele não deu. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. Você ligado no microfone Bandeirantes. Aqui tá paralisado o jogo. Ronaldo Giovanelli, o jogo, hein, Ronaldo? O jogo, as duas equipes preocupadas mais em marcar e mais em tirar os espaços, porque a gente percebe que o Corinthians ele veio no 4-4-2, mas quem está tentando criar não conseguiu ter esse espaço ainda, que é o Dieguinho. O Dieguinho veio um pouco mais por dentro
o próprio Vitinho também deixando o Pedro Raul e o Guinegão no ataque. Então o Corinthians sofre nessa transição de meio de campo ao ataque. Agora a defesa até que não está deixando muita brecha. Eu gostei de ver aí o Gabriel Paulista, que ele antecipa a jogada, cabeceia muito bem. E o Choca também, ele não guarda o posicionamento ali. Ele está vendo que não tem ninguém para marcar, então eles não estão fazendo a linha, estão saindo junto para marcar. Então o Corinthians, além de jogar diferente das outras vezes que a gente viu jogando fora de casa, que era uma equipe retroativa, que esperava o time adversário na casa do adversário, esperava o time adversário para poder jogar no contra-ataque, o Corinthians joga um pouco mais no ataque. Tenta ter a posse de bola, então é um Corinthians diferente na mão do Dorival aí, que gosta mais de ter a posse de bola do que ficar sendo colocar novamente a bola em jogo, de ficar tentando ser retroativo. Não, ele está tentando jogar. Então a gente percebe que é uma formação diferente que o Dorival vê em campo, Ulisses, mas também com uma pegada diferente, com essa bola no pé, mais um pouco a bola no pé, invertendo um pouco mais, jogando mais, se apresentando mais para jogar, Ulisses. Mas eu vou dizer uma coisa para você, que o Dorival gritou com o time, vou dizer, parece que o árbitro deu escanteio, hein? Voltou atrás. Voltou atrás. Alguém falou para ele, falou, foi escanteio seu cavalo. Ele pediu a paralisação do jogo para ele refletir do lance e ver o que ele ia marcar, não para os caras beberem. Mas, gente, o fato de voltar atrás de um erro, isso não é positivo? Claro. Vocês não veem com bons olhos isso? Hein, Ronaldo? Humildade. Bom. Legal, né, cara? Pô, dura o cara persistir no erro, né, Ronaldo? Bom, dura persistir no erro, mas também não vê que a bola pegou no pé ali, vou te falar, hein, velho. Foi um carrinho que ele deu e o Hugo saiu reclamando. Tudo bem, mas pra você ter ideia, o Fabiano viu a bola pegar no Hugo por último, mas você viu que não, foi escanteio, ele ouviu você, deu escanteio. Escanteio, Timão! Escanteio para o Corinthians bater pela direita do câmbio de ataque, escanteio cobrado, levantamento na primeira trave, o desvio, vai pintar o gol do Timão, bateu, Pedro Raul, voltou! Afasta dali, Gustavo Marques! Vem Timão para Hugo, abriu a bola para Dieguinho, limpou, entrada na grande área, ninguém marcou, vai bater pro gol, vai fazer um golaço, passa a direita do gol! A bola passa à direita do gol, isso aqui da trave, o Corinthians quase abre o placar do jogo. Da jogada ensaiada do escanteio, com o Vitinho cobrando no pé fechado, o Charles ele dá uma casquinha e a bola fica pro Choca sem goleiro. Ele bate, já sai comemorando, não contava com o Alex Vinícius por ali, bem posicionado para cortar a batida. Chance mais clara do jogo é do Corinthians na sobra, Dieguinho de perna esquerda, tirou tinta da trave do Cleiton que estava batido. Timão quase abre o placar, hein, Ronaldo? Era uma bola, tá vendo? Que nem seria do Corinthians, saiu o escanteio, saiu toda essa fumaça dentro do gol. O Choca não teve a força para fazer o gol, mas é verdade que o Corinthians consegue pelo menos agredir um pouco mais o Bragantino na sua casa, Ulisses. E vem para o jogo, domina o time do Corinthians, a abertura vem para o toque de bola de Charles, Charles domina com Choca, Choca prende pelo seu campo de defesa, ele vem para a finta, escapa na marcação no primeiro, toma a pancada, o árbitro parou, Mosqueira faz falta nele, tá parado o jogo, Pavel tá ligado no microfone, Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, torcendo em 2026 para muitos gols do Timão, aqui parado o jogo, tá marcada a falta cobrada para o time do Corinthians que está jogando um pouco mais tarde, tem São Paulo e São Bernardo, Rogério Assis com um Pretzel e com o Duvari, e vem Timão, Hugo tenta o cruzamento, meu Deus do céu, cara. Como é difícil, né? Sabe o que parece o Ronaldo Hugo, lateral esquerdo, que ele não tem vontade de jogar bola. Sabe, ele tá no campo por estar no campo. Cara, sem marcação nenhuma, ele não conseguiu acertar o cruzamento, ele cruzou na mão do goleiro, Ronaldo. Tem uns caras que jogam a carreira fora, né? Porque isso é jogar a carreira fora, uma coisa que você gosta desde pequeno, atleta e tal, e não, pelo menos, colocar um pouquinho de vontade, é o fim, né, velho? E vem pro jogo, falhou Kaká, dobrou entrada na grande área, Bragantino, bola batida de cabeça, vem para cortar, vem para tirar de qualquer maneira dali. João Pedro Choca põe para escanteio para o time do Bragantino bater. Na tentativa de fora da área, o Bragantino responde às oportunidades do Corinthians e tem a chance de levantar a bola na área. John é quem cobra, pé direito, lado esquerdo. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. John, ele vem para a cobrança de escanteio para o time do Bragantino. Se posiciona John pela esquerda, partiu para a bola, correu, bateu, levantou na segunda trave, subiu de cabeça, vem para tirar o perigo. Afasta de cabeça, Kaká põe para fora e no escanteio para o time do Bragantino bater pela direita. Tentativa de surpreender o Hugo Souza, que ficou plantado no gol, viu a bola encobrir ele, a sorte é que o
Kaká tava lá. Foi na segurança, mandou pra linha de fundo. Mais um escanteio e o John troca de lado, ele bate de novo. E vem John para a cobrança de escanteio para o time do Bragantino pelo setor de direito do campo de ataque. Para você ligado no microfone da Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtir o sonsaço da Bandeirantes. Já dominando o toque de bola contigo no setor intermediário. Escanteio cobrado nas mãos no alto. O goleiro do Corinthians sai para fazer a firme e boa defesa. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitybay.com.br. Já dominando o toque de bola contigo no setor intermediário. Prende o lance curto no campo de defesa. Domina o time do Corinthians pelo setor de esquerda. Campo de ataque para Vitinho. Vitinho dominou pro Timão pela ponta esquerda. Corta para dentro, vem pro toque de bola. Rola no meio para Charles. Charles dominou pro time do Corinthians. Pode inverter para Dieguinho. Prefere o toque mais atrás. Sai jogando. Gabriel Paulista domina pro time do Corinthians. Vem pro toque de bola curto pelo campo de defesa. Recomeça o time corintiano. Tenta o levantamento à frente. Vem com o Dieguinho. Dieguinho protege pro time do Corinthians. Já vai pra finta. Ele é rápido, leve. Escapa da marcação do primeiro. Lindo drible. Escapou do segundo, do terceiro. Vai pra finta. Tentou o toque de bola. O árbitro mandou seguir. Domina Sacha. Ele ganha o lance pro time do Bragantino. Vai pro toque de bola. Abriu pelo setor de direito do campo de ataque. A marcação forte para a batida. Gol! Vai embora! E pra mim houve falta no Dieguinho no início do lance. O juiz não deu. Jogadores do Corinthians cercam o árbitro. Foram aquelas faltas que vão se encavalando, porque eles batiam e o Dieguinho não caía, batia não caía. Chegou no final, ele estava desequilibrado, ele entrega a bola para o Sacha, mas já parecia muito obstruído pela sequência da jogada. Reclamação uniforme dos jogadores do Corinthians, todos em volta do ângulo. Alô, Mauro, Vili Bombeto, bala ligado em São Caetano no futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Aqui domina no campo de defesa para ser jogando. É posse de bola novamente para o time do Corinthians bater tiro de meta. Que chegada perigosa, foi falta no Dieguinho ou não, Ronaldo? Eu acho que foi falta, o juiz gosta de emoção, estava do lado dele ali, aí o VAR ia chamar, ia mostrar pra ele que foi falta no nariz dele, então o juiz tem que esperar terminar o jogo pra elogiar mesmo, ou se não nem elogiar, viu, se não já viu no outro jogo ele vai fazer essas lambanças aí. É bola no campo de defesa para o time do Corinthians bater tiro de meta. É tiro de meta para o time do Corinthians bater pelo seu campo de defesa. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Levantamento bem para cá, poderia ter dominado, livre de marcação, não tinha ninguém para marcá-lo. Recolhe o time do Bragantino, já tenta descer pelo setor de esquerda, que abre ataque com John prende o lance, lançou para Sacha, deixou passar na ponta, dominou, recolheu Lucas Barbosa, bateu pro gol, fraquinho o chute dele. Pega bem Hugo, goleiro do Timão. Foi bem o Hugo goleiro, mas o Hugo lateral deixou uma avenida às suas costas pro Lucas Barbosa, que bate bem a canhoto, traz pro meio, não conseguiu pegar em cheio nela. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Tomou conta duro. Com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. É braspress.com. Pois não, Ronaldo Giovanelli. Segura que vem Timão, Ronaldo. Dieguinho domina no campo de defesa para o time do Corinthians. Arma, jogada para Hugo, voltou no campo de retaguarda. Pois não, Ronaldão. O Delay tá aqui com a gente, hein, Bibeiro? Deixa eu falar uma coisa, esse Lucas Barbosa aí, ele tomou a dura, que tava todo mundo no meio, ele recuou a bola pro Hugo, ele tomou a dura, vou te falar. É bola no campo de defesa para o time do Corinthians. Vitinho domina, ele prende para o time corintiano. O tempo não para, Bandeirantes marca. 33 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Continua para você, Bragantino 0, Corinthians também 0. Na Bandeirantes quem fala é você. Alô, Cuen, segura Cuen, porque vem pro jogo o time do Corinthians. Dieguinho dominou pro time corintiano, limpou, tentou a finta, perde a bola. Pois não, Cuen. No Campeonato Paulista, jogo que foi atrasado por conta do mau tempo, começou agora há pouco e o Botafogo de Ribeirão Preto já está vencendo o Noroeste. Leandro Maciel no primeiro minuto de jogo. Às 9h45 tem São Paulo e São Bernardo. Rogério Assis transmite o jogo com o Pretzel e com o do Vale. Domínio do campo de ataque, tenta descer o Bragantino, bola tocada direta! John! Gol! Sacha atrapalha o goleiro do Corinthians, a bola morre no fundo da rede.
O Bragantino abre o placar do jogo. O Bragantino abre o placar do jogo. Agora 1 pro time do Bragantino, 0 pro Corinthians. A zaga do Corinthians parou pedindo impedimento. O Bragantino abre o placar do jogo. Sacha vai na bola, tive impressão dele tocar ou não. Agora 1 pro time do Bragantino, 0 pro time do Corinthians. 1 pro Bragantino, 0 pro time do Corinthians. Cruzamento do John. Ninguém foi na bola, impressionante. Levantamento, a zaga do Corinthians parou. Vem pro toque de bola, o cruzamento dele. Sacha tenta tocar na bola, dá um toque sutil para a bola bater na bochecha esquerda da rede, morrer no fundo da rede. Bragantino 0 pro time do Corinthians. Num gol já confirmado pela arbitragem de vídeo, John ou Sacha, eis a questão. O telão do estádio anuncia John, que num cruzamento que parecia despretensioso, surpreende Hugo Souza, que nada poderia fazer. Congela a defesa do Corinthians, que sofre seu primeiro gol da temporada. John, camisa 10, que pode se despedir do Bragantino. Tem proposta do Zenit da Rússia, 20 milhões de euros, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, Ronaldo Giovanelli. E aí, Ronaldo? E aí é gol do John mesmo. O Sacha passa e atrapalha a visão do Hugo, que teve que esperar uma reação. Mas a verdade é que a defesa estava em linha, né? O Gabriel Paulista e o Choca e não acompanharam a jogada. E não tinha o que o Hugo fazer ali, tinha que esperar mesmo a reação do atacante. Só que o atacante não consegue tocar e o John faz o gol. Agora, é aquela coisa, né? O Bragantino contra o Corinthians, ele vem como uma Alemanha. O goleiro, o Cleiton, daqui a pouco ele vai virar o Neuer, mas daqui a pouco tá entregando no meio do campeonato. Esse é o Bragantino, que adora jogar contra o Corinthians, viu? Adora jogar. O Mancini também gosta de vencer o Corinthians, porque aí ele vai renovar mais uns 3 anos lá no Bragantino. Tem cartão. Pois não. Vitinho pelo lado do Corinthians, camisa 11 amarelado, e o 21, Lucas Barbosa do Red Bull Bragantino. Trocaram empurrões há pouco, reclamando o Vitinho de uma falta sofrida na defesa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Alô, Thales, está ligado. Adriel também curtindo. Adriel, o futebol da Bandeirantes sempre vive. Em Thales e Adriel. A bola volta com o time do Corinthians, placar do jogo 1-0 para o time do Bragantino. Levantamento do Hugo, tentou buscar a jogada, foi para fora. Lateral para o time do Bragança, bateu pela direita no campo de ataque. Se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. A bola volta no toque de bola. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Levantamento à frente do comando de ataque. Tenta o toque de bola para ser o jogo do time de Bragança Paulista. Hugo falhou na marcação. Bola volta para o setor de direita do campo de ataque. Meu Bragantino, cruzamento na entrada da grande área. Ninguém marcou. Nossa Senhora. Gabriel pega a mão na bola, manda para a linha de fundo em tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. E desde os tempos de Corinthians, o Gabriel ele é mais um destrutor do que um construtor, né? Não gosta de trabalhar muito com a bola. O camisa 6 do Bragantino, multicampeão pelo Corinthians em sua passagem entre 2017 e 2022. Se tivesse aquele iria falar destruidor. Já para você, viu? A bola volta no toque de bola, recolhe contigo do campo de defesa. O time do Corinthians parceiro jogando com o Vitinho. A bola vai para fora, é lateral para a equipe do Bragantino. Bateu pela direita do campo de ataque. Assassinei o português. É lógico. Peças para o carro, moto, o caminhão, a Nakata. Sabe por que? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente, a Nakata. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo do campo de defesa. Parceiro jogando novamente o time do Bragantino. A abertura foi feita pelo setor de esquerda, campo de ataque. Tenta o levantamento do Juninho Capixaba. Ele prende o lance e vai tentar o toque de bola pelo comando de ataque. Abriu pelo setor de ponta aperta. O time do Corinthians vem por baixo para cortar o perigo. Luiz Gustavo vem para fora, lateral para o time do Bragantino bater. E aí o Bahia tentando mostrar serviço. Esse é o apelido dele na base, agora no sistema defensivo, porque com bola tem errado bastante. O Bragantino segue no campo de ataque. E se posiciona para a cobrança. Lateral foi sobrado, à frente vem para o toque de bola. O time de Bragança Paulista, abertura com Gustavo Marques, 1-0 Bragantino. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, já domina no campo de defesa para vir para o jogo. Daqui a pouquinho, intervalo, Bandeirantes. João Paulo Capelanes vem na Bandeirantes para você. A abertura vem pelo comando de ataque, aperta novamente, tenta descer o time de Bragança Paulista, a bola foi solta pelo comando, vem pro drible, John, prendeu, escapa a marcação no primeiro, vai tentar o toque de bola curtinho pelo setor intermediário, já abre a jogada pelo setor de direita, da direita, tenta o levantamento à frente, é pra Sacha, Hugo ficou na dúvida, ajeitou pra trás, a bola sobrou, a pancada pro gol, desvia do Sacha, mas o Bandeira já marcava impedimento. Na origem da jogada é muito esperto o Sacha, porque ele encara 2 gigantes na defesa do Corinthians, o Choque e o Gabriel Paulista, ele é baixinho, mas ganha todas pelo ar, só no posicionamento. Chega bem o Massa Bruta, melhor no jogo desde 1-0. Ferramenta profissional é Wonder. Da obra, a oficina, produtos que unem
e vencem durabilidade e performance. É bom trabalhar com Wonder. A bola volta contigo no campo de defesa, vem para a marcação, tenta ganhar a jogada novamente, o time do Corinthians não consegue. Pedro Raul vai para a marcação, bola recuada até o goleirão do time do Bragantino, Cleiton, que não joga muito bem com o pé não. Ele domina do campo de defesa, bate a bola à frente, Cleiton vai pôr a bola para fora, lateral para o Timão, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. É bola no campo de defesa, o tempo não para, Bandeirantes marca. 40 minutos de bola rolando, 40 de bola rolando, o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista. Continua pra você, Bragantino 1, Corinthians 0, na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Coen. No futebol internacional, pelo Campeonato Italiano, primeira divisão, o Milan venceu o Como pelo placar de 3-1. Na Copa do Rei, a Copa da Espanha, o Barcelona venceu o Racing Santander por 2-0. É o futebol da Bandeirantes para você. E duvida de quem vem para finta. Ele toma a pancada, tá paralisado. O jogo tá marcado. Falta para a equipe do Corinthians bater pelo setor de meio direito no campo de ataque. É falta para o time do Corinthians cobrar. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51. A boa ideia do Brasil. Aqui tá parado, o jogo tá marcado. Falta para o time do Corinthians bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Kaká vai se desentendendo com o John. Já domina do campo de defesa. Vem pro toque. Ele para contigo novamente o time do Corinthians. Recolhe a jogada pelo seu campo de defesa. Placar do jogo continua, placar de 1-0 para o time do Bragantino. A bola volta contigo no meio de campo. John aperta em cima da marcação, vai para o domínio, recolhe no campo de retaguarda. A bola foi solta para João Pedro. Ele tentou o levantamento frente para o Hugo de primeira, tentou o toque de bola errado. O toque de bola já domina no campo de defesa para sair o jogo do time do Bragantino. O Hugo lateral, Ronaldo, ele não tem vontade de jogar bola, viu, cara? Cheguei a essa conclusão, ele não gosta. Acho que ele está sendo obrigado, né, a estar em campo aí, e o Dorival já, acho que está na hora de pensar numa contratação também para um lateral esquerdo, um lateral direito também aí, porque hoje está improvisado o Kaká e o espaço do Don John que ele teve para colocar essa bola para dentro da área foi naquele setor. Então são setores, acho que preocupa não só o Dorival, como também a torcida, né? Que quando não estão em campo o Bidu, que demorou para engrenar, e o Mateuzinho, que demorou para engrenar também, o torcedor sofreu, viu, Ulisses? Aí tá parado o jogo, tá marcada a falta de Hugo pro Bragantino, batendo no seu campo de defesa, falta pro time de Bragança cobrar no Infinity Pay. Quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. A bola volta no toque de bola, daqui a pouquinho João Paulo Capelanes comanda o intervalo Bandeirantes. Aqui placar do jogo continua de Bragantino e Corinthians 1-0 para Bragantino. Tenta a finta, tenta o toque de bola, tentou escapar a marcação, novamente Mosqueira cai, sai com bola e tudo para a linha de lado. Lateral para o time do Corinthians bater pelo seu campo de defesa, lateral para o time corintiano cobrar. Placar do jogo, placar de 1-0 para o time do Bragantino. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Se posiciona para ser jogando novamente o time de Bragança Paulista, tenta descer do campo de defesa, sobe cabeça, afasta o zagueiro, corta, tira, a bola volta aqui, Ortiga no setor intermediário, aperta na marcação, já tenta descer, recolhe do campo de defesa, choca, bate à frente, tenta o levantamento para ninguém, ela volta curtindo com o time de Bragantino pelo campo de defesa, 1-0, Bragantino vence o jogo, abertura para o Hurtado prende a jogada, abriu pelo setor de esquerda com Gustavo Marques, ele prende o lance no campo de retaguarda, já vai soltar a jogada curtinha para apontar para o Juninho Capixaba para Gustavo Marques, que domina essa jogada no campo de defesa, 43 minutos, lançamento à frente, vem para o toque de bola, Sacha tentou ganhar a jogada, Hugo ganha o lance, ele domina para o time do Corinthians, sai jogando Choca, tenta o levantamento para Pedro Raul, mata no peito, domina para o time do Corinthians, tenta escapar da marcação, perde a bola o Pedro Raul, já domina no campo de ataque, aperta na marcação, tenta descer contigo no setor intermediário, recolhe novamente o time do Bragantino, a abertura foi feita para a ponta direita do campo de ataque, bom lançamento à frente, domina Gustavo Alves, ele vem para a finta, linda tabela na cara do gol, cruzamento, entrou Sacha para fazer, perdeu! Ele perdeu o gol inacreditável! Gol escancarado, o goleiro batido, a bola atravessou, não alcançou, Sacha perde grande chance, o Bragantino de fazer 2-0. Na triangulação pelo lado direito, ficou perdido o Hugo, lateral esquerdo do Corinthians, que viu a ultrapassagem em velocidade, me pareceu, do Hurtado, cara a cara com o Hugo, no cruzamento rasteiro, era só o Sacha completar, ele fura, não alcança, permanece 1-0, por um milagre se salva o Corinthians. E aí, Ronaldo Giovanelli? E aí é o lado esquerdo, né, que você está citando aí desde o começo da partida, aí que o Hugo não está interessado na partida. A verdade é que ele marca muito mal, apoia mal e estão insistindo com ele, Então acontece esse tipo de coisa, jogada sempre nas costas.
e já era pro Bragantino tá com 2-0 aí. O Bragantino, time ruim, hein? Falar pra vocês aí que tá ouvindo a gente, o Bragantino é um time ruim, mas o Corinthians aqui hoje não quer nada. O único titular do Corinthians hoje é o goleiro, certo? Verdade. É o isso. Hugo. Que coisa, hein? Talvez o Gabriel Paulista, né, com o tempo. Pode ser, mas ainda não, né? Chegou hoje. A bola volta no toque de bola contigo do setor intermediário. Tenta levantar novamente Sacha. Domínio para o time do Bragantino. Levou para a linha de fundo. Vem cruzamento para trás. Levantou no gol. Toque de cabeça. Tira dali, Kaká. A bola volta com o Corinthians. Se arma, sai bom contra-golpe. Árbitro do toque de bola. Domina Dieguinho. Ele prende o lance. Soltou para Pedro Raul. Pela direita do campo de ataque. Vai para fim. Entrega a cabeça. Limpa para dentro. Vem para o toque mais atrás para Charles. Charles domina para o time corintiano. Ele tenta descer do campo de ataque. Vai para a finta. Charles recolheu, balançou em frente à marcação. Tentou o toque de bola. Coutinho para Vitinho. Vitinho domina pelo campo de ataque, abre da esquerda para Hugo, para Vitinho, toca de lado, volta a jogar na Coutinho com Luiz Gustavo, domina para o time do Corinthians, ameaça o levantamento à frente, Kaká passou, ele preferiu voltar a jogada na esquerda para Hugo, Hugo prende pelo setor de esquerda do campo de ataque, já domina do campo dentro, toca de bola Vitinho, armou para Hugo, se caprichar, chegou para tirar, vem para cortar, bem Alexis Vinícius, põe para a linha de fundo, escanteio o Corinthians. E foi num escanteio que o Corinthians criou a sua melhor oportunidade no jogo até aqui. Vitinho, mais uma vez, o responsável pela bola parada do lado esquerdo do campo de ataque. Sobe a placa dos acréscimos. Mais 4, vamos a 49. Se posiciona para a cobrança de escanteio. Escanteio para o time do Corinthians. Bater pelo setor de esquerda. Câmara ataque. Vem para a cobrança de escanteio. Timão. Vitinho para a cobrança de escanteio. O Corinthians quer o empate. Levantamento na grande área. Sob o toque de cabeça. Charles não chega na bola. Ela volta no toque de bola contigo novamente para Vitinho. Para cruzar novamente na grande área. Ele domina. Vai para a finta. Escapou. Levou a linha de fundo. Prendeu. Cruzou. Rasteiro. Desvia na marcação. Explode no Alexis Vinícius. Vai embora para a linha de fundo. Em mais uma boa arrancada do Vitinho, individualista pelo lado, ele deixa o John para trás, não consegue concluir a jogada em gol. Ganha o escanteio, quem sabe a última bola do Corinthians na primeira etapa, pé direito, 11, Vitinho quem cobra. Escanteio, 47 minutos, vem Vitinho, escanteio da esquerda, levantou na boca do gol, errado, de novo o cruzamento, o John vem de cabeça para tirar, a bola volta com o time do Corinthians, tendo gol, voltava com o Corinthians, péssimo, Luiz Gustavo perdeu, ele apertou, ganhou e vai tomar amarelo, Luiz Gustavo, tá amarelado. Famosa falta para quebrar contra-ataque. O segundo amarelo para o Corinthians no jogo. O primeiro em favor do Vitinho, atacante. Agora o Luiz Gustavo, que tenta dominar, perde a bola no golpe de vista e tem que fazer a falta para brecar o contra-ataque. 2 amarelos para o Corinthians. Para você ligar tudo microfone da Pavarantes, a Pavarantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Aqui está paralisado, o jogo está marcado novamente para o time do Corinthians, que tenta descer pelo setor de esquerda, campo de ataque. Lançamento foi feito à frente. 1-0 para o Bragantino. Bola volta no toque de bola, sai jogando. Choca para Hugo domina para o time corintiano, vai rasgar a frente, tenta o levantamento para Pedro Raul, vem subir de cabeça, vem para tirar o perigo, Gustavo Marques corta, tira para a volta, curta do meio de campo com o Dieguinho tentou o domínio, aperta o time do Bragantino para a volta com Alexis do Vinícius, prende no campo de defesa, sai jogando com o Cleiton, 48 minutos, já vai terminar o primeiro tempo, João Paulo Capelanes, daqui a pouquinho comando intervalo, Bandeirantes para você, 1-0 para o Bragantino, Corinthians com o time inteirinho reserva, com exceção, quase inteiro, com exceção do goleiro Hugo. Vem Charles para cima da marcação, aperta, tenta Garolance. A bola volta para Kaká domina, tenta o toque de cabeça. Nossa, como falta inteligência, hein? Kaká poderia ter matado a bola no peito, sair jogando, onde deu de cabeça na bola e põe para fora. Eu acho que é pedir demais pro Kaká, que tentou afastar a bola do campo de defesa, estava tranquilo, sem marcação e devolve pro Bragantino em uma situação mais tranquila. Em lateral, arremesso manual, Juninho Capixaba. É bola do campo de defesa. Lateral comprado para o time do Bragantino. Levantamento à frente. Sobe Kaká de cabeça. Agora ele ganha a jogada. Tenta o toque de bola curto novamente para Vitinho. Vitinho do para o time do Corinthians. Arma a jogada curtinha. Recolhe novamente no toque de bola. Gabriel Paulista estreando. Ele prende a jogada para a direita. Recolheu. Tentou o levantamento à frente. Erra o Bragantino. Capixaba tocou errado. Se soltar para Pedro Raul. É boa. Bateu pro gol. Não, Dieguinho. Abriu o compasso, ele rola, o Pedro Raul entraria na cara do gol, mandou para fora quando o Edson, braço árbitro, termina o primeiro tempo. 1 Bragantino, 0 Corinthians. Na Bandeirantes, quem tá chegando é você. Alô, João Paulo Capela diz alô, Capela. Alô, Lição, melhor e maior locutor do Brasil, narrando demais. Por enquanto, a vitória parcial do Bragantino debaixo de muita chuva, hein? 1-0 Bragantino, gol marcado pelo John. Agora a expectativa é a segunda etapa. Primeiro, parar de chover, e o segundo, ver se o Corinthians volta e calibra bem essa pontaria. Demorou a chutar, mas depois que passou a chutar, aí melhorou pelo menos um pouquinho. Alô, molhadinho, Luiz Fabiani, um abraço pra você, Fabi, boa noite.
Molhadinho e com frio, Capela. Boa noite pra você e pra todo mundo que acompanha agora o intervalo inteligente da Bandeirantes. O Corinthians e o Bragantino vão deixando o campo. Claro, o Corinthians mais do que o Bragantino, inconformado com o resultado, ciente que poderia estar empatando pelo menos, mantendo a igualdade no placar. Pelo lado do Alvinegro, agora atenção dobrada quanto aos cartões amarelos, porque o Bahia, um dos responsáveis pela marcação, aquele que vai ter que cortar um eventual contra-ataque na segunda etapa, está amarelado, talvez não volte para o segundo tempo. E queria destacar aqui, ô Capela, o Dorival deixou 2 jogadores dos reservas no aquecimento específico em campo, o Carrilho e o Bidu. Reservas / titulares, já quem sabe para o segundo tempo, o Carrilho e o Bidu. Ô Fabiane, antes de ouvir o Ronaldo Giovanelli aqui, cara, quando é que o Corinthians volta com a sua tradicional força máxima para a sequência da temporada? Yuri Alberto, Garro, Memphis, Gustavo Henrique, a rapaziada, né? A frota, a galera grande. Por enquanto é uma questão de opção técnica, de preservar, é claro. Mas dos jogadores que estão fora, não estão à disposição, estão no departamento médico, nesse momento só o Garro, que teve um problema no pulso, né? Uma queda que ele teve em um treinamento na reta final do ano. Ele está com esse problema no pulso, fez uma cirurgia, deve retornar na próxima semana, ficar fora do Majestoso. Não só ele, outros jogadores também de fora. O Memphis Depay não está lesionado, mas a situação dele é a seguinte: ele teve um desgaste muito grande na reta final da temporada e agora está sendo preservado, tendo o maior cuidado possível. Ô Capela, quem está do meu lado aqui é o Marcelinho Carioca, vamos tentar falar com ele? Ô Marcelinho, te deixa triste nesse minuto final aí, o Dieguinho tendo a chance para bater e não acerta o gol. Pé de anjo guardava, não? Pelo menos acertaria o gol, né? E o Corinthians, ele tá deixando o Pedro Raul muito lá na frente sozinho, sem aproximação do Vitinho. O Dieguinho é o único que tá driblando, tentando, mas o Corinthians tá muito atrás, mas ele sente falta do camisa 10, do cara particular. E quando os laterais pegam o Hugo ou o Kaká não é muito de subir, não tem ninguém para ajudar. Dá saudade nesses momentos de estar em campo num tapete assim? Oi? Dá saudade de estar em campo num tapete assim? Porra, eu achei que era grama sintética e é grama natural, aí era gol na hora. Tá aí, pé de anjo, Capela. Ei, pé de anjo. Ô Ronaldo Giovanelli, você tá bom, Ronaldão? Um abraço pra você, menino. Boa noite. Tudo bem, Capela? Boa noite aí. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo bem, tô te achando meio frappé hoje. O que tá acontecendo, Ronaldão? É a chuva, é o frio? Não, eu tô que nem esse time reserva do Corinthians aí, eu tô me poupando também. A temporada é longa, né? A temporada é longa, a gente precisa se poupar também, não ficar nervoso logo no segundo jogo, nada, né? Até porque, vem cá, Ronaldão, Kaká, Huguinho, então, Pedrinho, Raul, não dá, né? O Corinthians, ele tem essa dádiva de deixar a gente... Bom, pelo menos a gente hoje sabia que, depois da escalação, né, que a gente viu, que o time viria mais para oxigenar o time principal, né? Porque a verdade é que o Dorival está fazendo escolhas, o próprio Marcelo Campos também, que é outro baita profissional, escolhendo os jogadores, e hoje aqui a gente esperava um pouco mais por isso. Mas esses mesmos jogadores que estão em campo, Capela, a gente já conhece muito bem. Então, é isso aí, 1-0, saiu barato o primeiro tempo, a verdade é essa, saiu barato. 1-0 pro Bragantino, tá barato. Vou te fazer uma pergunta fácil agora também. Quer dizer, você pega a escalação do Corinthians aí, longe do ideal. Tem uns caras bons no banco, hein, Ronaldão? É o momento de voltar já com alterações, ó. Bidon no banco, Bidonzinho que você gosta, Yuri Alberto, Gustavo Henrique. Tem uma molecada boa aí, não, Ronaldão? Conhecendo bem o Dorival, acho que tá no que ele falou que tem um cronograma, aquela coisa toda para os jogadores, para não estourar, que é começo de temporada. Ele deve colocar o Yuri também um pouco, que o Yuri até agora não jogou, né? Não fez nenhuma minutagem que eles usam, né? Hoje em dia, que é um negócio bonito, a minutagem. Então acho que ele deve dar minutagem para essa turma, depois fazer aquele trabalho dentro do gramado, como fizeram aqui contra a Ponte Preta. Terminou o jogo, todo mundo deu pique de um lado e pro outro, para mostrar que estão fazendo uma pré-temporada ainda. Então acho que ele deve dar essa minutagem, pelo menos pro Yuri, para esse pessoal aí que ele vai contar no clássico, né? Porque se você colocar os caras do clássico já logo de cara, eu acho que vai ser impossível. E a mesma coisa o Memphis. O Memphis deve ficar no banco no clássico. Deve pegar uma minutagem também, jogando em casa. Mas a verdade é que é começo de temporada, você tem que entender, né? Os caras estão com os números na mão, ver como é que o cara tá. Não adianta você também querer aqui adivinhar quem tá bem, quem tá mal. Eu acho que depois do jogo aqui contra a Macaca, ele resolveu poupar muita gente, e é o que tá acontecendo.
E o Bragantino, eu não sei, aí os caras também devem estar poupando um pouco, também eu senti no começo da temporada, porque tá muito fácil de jogar contra o Corinthians e o Bragantino acho que já entendeu isso aí, todo mundo já teve muitas bolas cruzadas na área, e o pessoal chegando atrasado, porque senão o placar já seria outro, viu, Capela? É verdade. Pra te liberar, no teu tempo de boleiro, tinha minutagem? Rapaz, eu fiquei sabendo disso aí quando eu tinha quase que 50 anos de idade. Na nossa época, você tá bem? Você tá bem, vai pro campo, irmão. Era assim. Tá bom, Ronaldo, daqui a pouquinho você não tá tomando chuva no coco aí não, né? Não, estamos aqui no Fielzone, né? Que é o nosso patrocinador, nosso camarada aí. Estamos aqui, ó, bem alimentado, que aqui você não tem como não ficar bem alimentado. Eu sei bem. Aqui é bom demais. Comi até a mesa outro dia que eu fui aí. O Ulisses veio aqui e comeu até a mesa. Tá bom, Ronaldão, até já. É nóis. De Ronaldo Soares Giovanelli, o monstro da fiel torcida corintiana. 8h26, dá tempo, hein? Alô, Pedro Coin, você tá quietinho aí, Pedro Coin? Um abraço, boa noite, o super placar da Bandeirantes Coin. E aí, Capela, ótima noite pra você, pra todo mundo. Tô quietinho aqui porque tô escutando o jogo, né? Esse jogaço tá gostando aí de escutar o Ulisses, não? Tava com saudade do Ulisses, Tava cara. mesmo? Narra muito, Entendi. narra muito. Inclusive... Hashtag férias, né? Bom, escutamos ele no Esporte em Debate, né, também, esses dias. Tem razão, né? Tava feliz da vida que a gente ligou pra ele. Pois é. Ó, Capela, tá tendo jogo no Campeonato Paulista, além desse Bragantino e Corinthians, hein? O Botafogo de Ribeirão Preto tá vencendo o Noroeste por 1-0. Gol de Leandro Maciel. Esse jogo tava atrasado por conta das condições climáticas lá do estádio. Às 9h45 tem São Paulo e São Bernardo com transmissão da Rádio Bandeirantes, e no Campeonato Carioca o Botafogo tá vencendo a Portuguesa por 1-0. No Gauchão, o Internacional vai vencendo o Monson por 2-0 e Borré fez um dos gols do Inter, tá 2-0 nesse momento. Mais tarde tem Fortaleza e Quixadá. E na Copinha, Capela, antes da gente passar rapidinho pelo futebol internacional, o São Paulo, que estava perdendo pro Operário lá do Paraná, virou o jogo, tá vencendo por 3-1. Esse jogo começou às 7 horas, já tá se encaminhando pro final. Renan, Gustavo Santana e Matheus Menezes fizeram os gols da equipe tricolor. Mais tarde tem Botafogo e Juventude. Lembrando que o Palmeiras se classificou hoje nos pênaltis, o Fluminense foi eliminado após perder por 2-0 pro Ituano, o Bragantino venceu o Canaã por 5-1, o Internacional passou nos pênaltis pelo Nacional da Barra Funda e o Fortaleza ficou no caminho, perdeu nos pênaltis para o Itaquá. No futebol italiano, o Milan venceu o Como por 3-1 e lá na Espanha, na Copa do Rei, o Barcelona se classificou depois de vencer o Racing Santander por 2-0. Maravilha, então daqui a pouquinho a gente volta no intervalo inteligente Bandeirantes. Lembrando, vamos dar uma passadinha no estádio do Morumbi. Passei lá perto agora há pouquinho, há cerca de 2 horas, uma chuva gigantesca, o torcedor chegando aos pouquinhos, longe de ser lotação máxima do estádio do Morumbi. E o mais importante, já o repórter Bandeirantes Paulo do Vale vem com a informação. Será que Júlio César Casares terá um pingo de respeito ao torcedor e vai renunciar hoje, evitando que seria a votação do processo de impeachment amanhã? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, vem aí Paulo do Vale no intervalo inteligente Bandeirantes. Até já, Brasil! Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços.
Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Muito prazer, somos a Wonder, a marca de ferramentas mais completa do Brasil. Estaremos juntos na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Chegamos com uma seleção especial do mix mais completo do mercado, de ferramentas manuais a equipamentos de alto desempenho. Com a Wonder, o seu trabalho ganha sempre e de goleada. O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Futebol é com a Bandeirantes. 8h32, de volta no intervalo inteligente Bandeirantes, ele está de volta. Ulisses Costa para todo o Brasil daqui a pouquinho. O segundo tempo de, por enquanto, Bragantino 1, Corinthians 0. O jogo debaixo de muita chuva, aparentemente, agora há pouquinho, deu uma boa parada. Já já o Fabiane vai nos informar. Mas vamos direto para o estádio do Morumbi. Terminando a jornada esportiva de Bragantino e Corinthians, tem São Paulo e São Bernardo. Olha, eu não lembro qual foi a última vez que o São Paulo entrou em campo no Morumbi. Faz mais de 80 dias. Agora, o torcedor quer saber pouco menos do time hoje e mais os bastidores políticos. E aí, Paulo do Vale, um abraço pra você, PDV. Boa noite, molhadinho, PDV. Super do fone da Bandeirantes, ainda seco, em instantes molhado, porque não para de chover. Moiou. Acontece, né, gente? Acontece. Entra água. Oi. Oi, PDV. Tô te ouvindo aqui, mas faz parte, mas você deve estar perambulando pelos arredores do Morumbi, né, do Vale? E chove forte por aqui ainda, Capela. E a última vez que o São Paulo jogou no Morumbi foi no dia 25 de outubro contra o Bahia. 2-0, gols de Luciano e Bobadilha. Será que os dois será que vão pintar entre os titulares? Daqui a pouco o Crespo solta a escalação. Mas é verdade, né? Acho que o São Paulo quer mais saber da possibilidade de impeachment do Casares, mais do que isso, de uma renúncia. Existe sim uma possibilidade, né? O Casares está fazendo as contas para saber exatamente, né? Ter um universo aí de 254 conselheiros, 170 votando a favor da sequência do processo. Casares será no primeiro momento afastado e depois, com a votação dos sócios, pode sofrer o impeachment e aí perder todos os direitos, né, que ele tem dentro do Conselho do São Paulo. Então eu não descarto não a possibilidade, quem sabe terminando o jogo, de pintar uma carta de renúncia do Casares, né? É mais um feeling do que a gente conversa, não é ainda uma informação, mas conhecendo o Júlio Casares, a gente pode imaginar que ele não queira passar por esse processo de amanhã. Mas está marcada amanhã essa reunião do Conselho a partir das 6h30 para votação aí, primeiramente do afastamento do Casares, viu, Capela? Perfeito. Ô, Fabiane, você que tá no Cícero de Souza Marques, qualquer momento que os times voltarem, você dá um grito aqui, porque eu tô batendo uma prosa com o PDV para poder entender daqui a pouquinho essa jornada esportiva de São Paulo e São Bernardo. Parabéns aos pouco mais de 9.000 torcedores são paulinos que estarão no Morumbi. Vocês são verdadeiros heróis, porque aí, com esse time morto, com essa administração para ficar só aí na incompetente, até que prove o contrário, né, com os indícios, etc e tal. O cara sair de casa nessa chuva, 9h45 da noite, que é o pior horário possível para assistir futebol. Vocês são heróis. PDV, o ego do Júlio César Casares vai ser eternamente ferido se ele sofrer o processo de impeachment. Então quer dizer que há a possibilidade de renúncia. Rapidinho no pique. Vamos lá do Vale.
eu não descarto a possibilidade. Não descarto essa possibilidade da renúncia nas próximas horas. Maravilha, daqui a pouquinho Paulo Vale, Alexandre Pretzel, Rogério Assis para São Paulo e São Bernardo. Voltamos para o Cícero de Souza Marques. Tem mudança em dose tripla no timão, vai Corinthians, vai Fabiane! Tem sim, Capela. Inclusive, por enquanto, só os jogadores do Bragantino em campo e pelo lado do Corinthians, só esses suplentes que vão entrar para a segunda etapa. Vejo Breno Bidon, André Carrilho e Mateuzinho. 3 titulares, hein? Devem vir pro jogo. Vem a cavalaria aí, Ronaldo Giovanelli, gostou? Aquela minutagem que a gente falou aqui, precisava colocar alguém na direita ali, porque o Kaká não é um cara de ofício ali, tava tendo dificuldade, né? Tanto é que o gol saiu na hora que o John segura a bola ali, ninguém vai na marcação, diminui o espaço, então ele acaba fazendo o gol. Agora, podia pensar também no meio de campo aí, sei lá, pra dar alguém segurar essa bola, porque o Corinthians não conseguiu segurar essa bola, fazer uma jogada de efeito ali pra ajudar um pouco mais o Guinegão e nem o Pedro Raul, né? Tem que ter alguém pra pensar nesse time aí. Não tem ninguém, Capela. É verdade. Vem aí o Bidon, o Carricho e também o Mateuzinho, segundo o nosso querido Luiz Fabiani. Aí já consegue ver rapidamente no monitor. Ô, Ronaldo, o Carricho dá pra considerar um titular? Mudando. Perdeu? Oi, fala aí, Fabiani. Confirma aí a alteração. Vamos lá, melhor. Ó, sai o 54, Luiz Gustavo Bahia, entra o 7, o Breno Bidon. Um garoto por outro, mas um garoto com mais experiência na vaga do amarelado Bahia, como a gente antecipou, poderia de fato deixar o gramado pensando na segunda etapa. Vem agora o Carrilho, camisa de número 19, ele entra na vaga do 18, Pedro Raul. Então, um atacante por um meio-campista, André Carrilho em campo. E por fim, Mateuzinho com a 2, é quem já está às vias de entrar no gramado, é claro, ele entra na vaga do 47, o Choca, com isso o 25, Kaká, vai pra zaga, times em campo, times prontos, vai rolar o melão. Então tudo pronto, sempre com o nosso narrador, o 01 do negócio todo, é com você, ele está de volta, grande 2026, alô, Ulisses Costa! Apita o árbitro, toca na bola, o time do Red Bull, ela rola, sai na rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. Do time do Corinthians tenta descer para a ponta dele do campo de ataque. Vem com o Dieguinho. Dieguinho vem para a finta, escapa a marcação do primeiro, perde o lance, volta, aperta, ganha a jogada para o Timão. Ele recolhe, vai para o toque de bola para Bidon. Enfiou para Guinegão, muito forte. Muito forte a bola, o Guinegão corre errada, era para correr para a bola, ele diminuiu a passada e sai do gol, Cleiton, para fazer a firme defesa. E aí talvez era isso que estava fazendo falta no time do Corinthians, um meia, um pensador, o Bidon entrou com essa função, deixou o Guinegão cara a cara, por pouco que ele não completa o passe, fica na frente do Cleiton, chega bem o Corinthians. Ferramenta profissional é Wonder. Da obra Oficina, produtos que vencem durabilidade e performance. É bom trabalhar com Wonder. Se posiciona para sair jogando novamente o time do Red Bull. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque para você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Já prende o lance, domina novamente o time do Red Bull. Tentou descer pela esquerda, 1-0. Red Bull vence o jogo aqui em Bragança Paulista. Mateuzinho driblado, domina na ponta, tentou descer o time do Red Bull. Subiu o Bidon de cabeça de ilha. Vitinho põe no peito, tenta ser jogando. Nossa, a bola que o Vitinho deu pro Charles. A bola volta para Guinegão. Faz o giro, abriu pela direita do campo de ataque. Recolheu novamente para Dieguinho. Dieguinho prende o lance para o time do Corinthians, para Mateuzinho. Mateuzinho domina para o time corintiano e sai jogando pelo campo de defesa. Abriu para Kaká. Kaká já prende a jogada para o time do Corinthians. Ele vem para o toque, ele para a solta na sua zaga central. Já jogando contigo novamente Gabriel Paulista. Ele prende o lance para o time do Corinthians, para Kaká. Kaká devolve a bola para Gabriel Paulista. Recolhe para o time do Corinthians, para ser jogando pelo seu campo de defesa. Tenta enfiar a jogada para o comando de ataque. Lançamento à frente. Tentou o Vitinho buscar o Bidon. A bola volta do comando, aperta na marcação. Vitinho vai para cima. Recolhe do campo de defesa. Vem para o toque para o time do Bragantino. Prende a jogada com Juninho Capixaba. Ele abre a jogada na sua zaga central. Já recolhe com Alexis Vinícius. Alexis Vinícius abre para a ponta direita para Hurtado. Hurtado prendeu para a direita do campo de ataque. Vai para frente em cima da marcação. Recebe a marcação do Bidon. Ele vem para o toque. Ele vai contigo novamente. Pede impedimento. O Hugo não existia. Vem cruzamento do Hurtado dentro da grande área. Apareceu de cabeça. Mateuzinho vem para tirar. Ele afasta a bola.
bola na entrada da grande área do time corintiano. Bola volta, campo de defesa para o Bragantino bater e sair jogando. Domina o time de Bragança Paulista para sair para o jogo. Recolhe no campo de defesa, vem para o toque de bola novamente o time do Bragantino. Abertura para Capixaba, Capixaba prendeu para Gabriel. Gabriel já volta a jogada com Alexis Vinícius. Ele prende o lance no campo de defesa, vai ser jogando novamente com Gustavo Marques. Abriu para o goleirão, tentou o toque de bola à frente, tentou o levantamento. Cleiton de cabeça vem para o toque de bola, Carrilho aperta. Lançamento à frente no comando de ataque, não foi. Hugo acompanha, tiro de meta para o Corinthians. Para sorte do Hugo, porque tem sido um terror esse lado direito do ataque do Red Bull Bragantino. Ora com o Lucas Barbosa, ora com o Hurtado. Dessa vez o arco não funcionou e a flecha não chegou na bola. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Tá parado o jogo. Falta do Gabriel. Pra cima do Breno Bidon. Eles, inclusive, já chegaram a se cruzar em alguns treinos no time profissional do Corinthians. O Bidon tinha 15, 16 anos e o Gabriel era um cara experiente e multicampeão, se reencontrando no gramado de gerações diferentes de corintianos. A bola volta no toque de bola, recolhe do campo de defesa, sai jogando novamente, prende a jogada curtinha, Gabriel Paulista. Domina para o time do Corinthians, tenta o levantamento à frente, recolhe no comando de ataque, prende a jogada curtinha novamente, o time do Corinthians tenta ser jogando Carrilho. Carrilho abre para Gabriel Paulista, que sai jogando no campo de defesa. Abriu para Hugo, Hugo domina para o time do Corinthians, devolve para Gabriel Paulista, que está jogando pelo seu campo de defesa, vai voltar com o Hugo. Hugo domina para o time corintiano, ele vai bater à frente, tenta o levantamento à frente no comando de ataque. Bidon vem na marcação, comete a falta, foi providencial a falta dele. Providencial a falta, porque o Gustavo Neves dominava a bola na saída errada do Hugo. E o Hugo estava fora do gol, então o Bidon tentou se precaver, deu aquele tranco no Gustavo Neves, evitou que o pior acontecesse para o Corinthians, mas o Bragantino vai fazer proveito dessa falta. O John vai mandou a zagueirada ir para a área e vem cruzamento para o Hugo Souza. Vem levantamento para dentro da grande área do time do Corinthians, 1-0 para o time do Bragantino. Se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Silva, mais premiada do Brasil. Se é Silva, você pode confiar. Mais tarde tem São Paulo e São Bernardo para você no Morumbi. Rogério Assis, Pretzel e o do Vale se posiciona para a cobrança. É falta, John vem para bater falta para a equipe do Bragantino. Placar do jogo continua 1-0 para o time de Bragança Paulista. Se posiciona para a cobrança pelo setor de direita, vem levantamento para dentro da grande área. É falta para o time do Bragantino bater falta, cobrada, levantamento à frente, subiu bem de cabeça para tirar. Afasta Kaká, a bola volta com toque de bola de Gabriel. Ele prende para o time do Bragantino, recorde Gabriel, capitão do Bragantino, solta a jogada para a direita do campo de ataque para John. John inverteu jogada lá pelo setor de esquerda, campo de ataque, matou na coxa, dominou, vem para a marcação, tentou Charles o domínio, ele recolhe para o time do Bragantino que desce com perigo na boca do gol, bola batida, Hugo no meio pega, a pancada do Mosqueira pegou Hugo. Hugo Souza faz a firme e boa defesa na tentativa do Red Bull Bragantino do arremate de fora da área. Mosqueira, que tem sido ponto de desequilíbrio do lado esquerdo, arrisca. Hugo faz a firme e boa defesa e vem Corinthians. A bola volta para Carrilho domina para o time do Corinthians, joga fácil para o Timão. Ele recolhe no campo de ataque, vai para o toque de bola pelo setor de esquerda, novamente Gabriel Paulista. Enfia na ponta boa, joga na frente, Dieguinho tentou deixar passar, vem para tirar dali. Alexis Vinícius corta na complementação do Gustavo Marques. Ela volta novamente, tenta o toque de bola. Olha o domínio, recolhe o time do Bragantino, tenta descer no campo de ataque, a bola foi solta à frente, vem John, tenta a finta, tenta o toque de bola lá pelo setor de direito do campo de ataque, desce o time de Bragança Paulista com Sacha dominou, ele recolheu, ameaçou o cruzamento, prende a jogada pela direita do campo de ataque, Hurtado, recolheu, vai para a finta, tenta o toque de bola, volta curtinho com o Gabriel já rola na entrada da área, tá, pegou boa jogada com o Gustavo Alves, ele volta para Gabriel, prendeu para o Hurtado prendeu para a ponta direita do campo de ataque, esticou com o Lucas Barbosa, ele vem para o cruzamento à frente do campo de ataque, voltou com o Hurtado prendeu o bom lance à frente, cruzamento na segunda trave, apareceu no peito, põe pra fora Mateuzinho, ela vai embora pra linha de fundo, escanteio pro Bragantino bater, né? Faltou conversa dele com o Hugo Souza, porque o Hugo tava esperando a bola recuada do Mateuzinho, ele não quis arriscar, manda pra linha de fundo em escanteio, a favor do Red Bull Bragantino e sempre ele na bola parada, pé direito de John. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, 1-0, Bragantino vence o jogo, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, e vem para a cobrança de escanteio pro time do Bragantino bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, John vem para a cobrança de escanteio para você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, escanteio para o time de Bragança Paulista, bater não tem ninguém do Corinthians no contra-golpe, todo o Corinthians no campo de defesa, escanteio vai ser cobrado, vem levantamento para dentro da grande área, escanteio para o time do Bragantino, bater escanteio cobrado fora da grande área, apareceu de primeira pancada pro gol, o Gabriel vai embora. Linha de
fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. E quem tem que agradecer muito é o Hugo Souza, porque foi uma pancada do Gabriel. Se vai na direção do gol, ele nada poderia fazer. Pegou bem na bola o volante da equipe do Red Bull Bragantino, mas ela não vai na rota da rede. E tenta Dieguinho, toque de calcanhar, perde bola, recupera o time do Bragantino para descer, zaga do Corinthians aberta, ele prende o lance no campo de ataque, bola rolada para a entrada da grande área, vem a pancada para o gol, vem para travar, Paulista tira, a bola volta com o time do Corinthians, tenta o toque de bola, Vitinho, cochilou, pé mole na bola, opa! Toma o drible por entre as pernas, já recolhe novamente o time do Corinthians, abertura do campo de defesa, prende o lance, o time corinthiano tenta ser jogando com Carrilho domina para o time do Corinthians, gira a jogada pelo campo de ataque, vai para a finta, abriu de esquerda, Vitinho solta a jogada para Hugo, não sabe o que faz com a bola, volta a jogada na zaga central, recolheu com Gabriel Paulista que prende o lance para Kaká, domina para o time corintiano, tenta descer para o comando de ataque, abriu para Mateuzinho prendeu para a direita do campo de ataque, lançamento à frente em velocidade, tentou chegar na bola, tentou chegar Guinegão, vai para cima da marcação, apertou Guinegão, a bola volta com o Bragantino que põe para fora. Alexis Vinícius põe lateral para o Corinthians bater, Mateuzinho pede lateral cobrado para o time corintiano, Mateuzinho domina de calcanhar, deixa a bola, mas deixa errada, a bola volta com o time do Bragantino que tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, Bidon vem para dar o combate, aperta no toque de bola, recolhe novamente, Mateuzinho tenta tocar da bola, perdeu o lance de novo, é na volta, Carrilho vem para cima da marcação, apertou, vem para o toque de bola, o time do Corinthians recupera para sair para o jogo, amortecedor com qualidade, líder em suspensão, HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata, a bola já volta com o time do Corinthians com Carrilho domina para o time corintiano, 8 minutos de bola rolando, 1-0 Bragantino, tem Bidon aberto para o meio de campo, solta a jogada novamente para Dieguinho prendeu, tentou o passe na primeira, passou na primeira, na segunda não passa, a bola na volta no toque de bola, o time do Bragantino para ser jogando no campo de defesa com Cleiton prende o lance para o time de Bragança Paulista, tenta o levantamento para o comando de ataque, subiu de cabeça, Hugo ganha boa bola, Hugo lateral esquerdo, a bola volta, tenta o toque de bola, Vitinho perde a bola na volta com o time de Bragança, que domina no campo de ataque, péssimo Vitinho, contra golpe para o Bragantino, John em cima do Kaká, abriu jogada, lançou para dentro da grande área, vem para travar! Gabriel Paulista trava, a bola desvia, vai embora para a linha de fundo em tiro de meta para o Corinthians bater. Porque ela ricocheteou no jogador do Red Bull Bragantino, que fica reclamando, pedindo o tiro de meta contrário, o escanteio favorável à equipe mandante, mas é bola para o Corinthians que já sai jogando no lado esquerdo. E sai jogando o time do Corinthians pelo campo de defesa, recolhe contigo no setor intermediário, Dieguinho prende o lance, abriu para Carrilho domina novamente para o time do Corinthians, ele vai para a finta em cima da marcação no primeiro, ele prende o lance, tenta esticar a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para o toque para o time corintiano, recolheu na ponta, boa jogada para Bidon inteligente, prende o lance, ele vem para o toque de bola para o time do Corinthians, abriu para o toque de bola de Hugo, é péssimo, cara, o lateral esquerdo do Corinthians é péssimo. Ele tentou o drible, o zagueiro tocou na bola, ele tocou a bola para fora, lateral para o Bragantino, num ataque do Corinthians. E eu tô do lado dos jogadores do Corinthians que estão no aquecimento, Ulisses, e logo que o Hugo deu essa jogada, dá pra ver na cara do Bidu a tranquilidade de quem talvez não tenha concorrência hoje pela titularidade no Corinthians, né? A bola volta do toque de bola, recolhe do campo de defesa, tenta descer contigo no setor intermediário do campo de ataque, aperta na marcação, já tenta arrancar novamente o time corintiano no campo de defesa, domina. Se aprende a jogada Gabriel Paulista, o tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 10 minutos, vamos chegar a 11 minutos de bola rolando. Um abração pro Filipão Abreu, alô rapaziada, Filipão Abreu curtindo o sonsaço, Bandeirantes continua para você. Aqui jogados, 11 minutos de bola rolando, girando o placar do Paulistão. Continua 1 Bragantino, 0 Corinthians, na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, vem Corinthians. Dominou, Guinegão tentou partir para dentro da grande área, faz o break na marcação, recolheu, se rolar na entrada da área boa, abriu para Vitinho. Ele domina, vai para finta limpa, não tem o que fazer. Abriu para Guinegão, levou para a linha de fundo, cruzamento no banco do gol, bola vai sobrar para Dieguinho, sobe para tirar o zagueirão. Hugo lateral domina para o Bragantino, ganha a jogada o time de Bragança Paulista. Hugo não consegue fazer a falta, ele dominou mal. Bola solta as costas da marcação, John em cima do Kaká, levou para a linha de fundo, bateu pro gol! John pro Bragantino! John, ele ganhou do Kaká! O lateral esquerdo do Corinthians é uma dos piores jogadores do time do Corinthians. Ele erra, ele perde, ele arma contra-golpe, e aí nas costas dele ganhou na velocidade, ele não conseguiu nem fazer a falta no Lucas Barbosa.
sem ângulo, bateu, bola tocou no travessão e mandou no fundo da rede. Agora dois Bragantino, zero pro time do Corinthians. Na Bandeirantes, é você que apareceu. Olha o Hugo entregando o ouro. Numa falha que poderia ser coletiva da defesa do Corinthians, como foi em vários gols sofridos nessa temporada. O Hugo parece que não entendeu a rotação da bola, ou melhor, a rotação do jogo, de tudo, porque ele disputa no alto com o Lucas Barbosa, passa vergonha, fica pra trás, tenta dar o carrinho pra impedir através de falta, não alcança o atacante do Massa Bruta e o caminho fica livre pro técnico John, que bate sem chance pro Hugo Souza. O Hugo que se salva no Corinthians até aqui, porque o Hugo lateral vai mal demais, o Corinthians vai mal demais, e o Bragantino amplia. 2-0, Ulisses Costa. Olha, o Dorival é um ótimo técnico, não se discute isso. Mas insistir com o Hugo, insistir com o Kaká, é um problema, hein, Ronaldo Giovanelli? Chega a ser teimosia, hein? Então, o Dorival ele me surpreendeu duas vezes. Foi a escalação horrível que ele colocou, ele me surpreendeu a primeira e depois ele me surpreendeu voltando com alguns jogadores. Ele tirou ali o João Pedro, colocou o Kaká na defesa. Bastou ele colocar o Kaká na defesa, a equipe já ficou desmontada. E você ter o Hugo em campo, esse lateral morto com farofa, e o Kaká, tá barato ainda, 2-0 tá barato, Ulisses, porque são jogadores que na hora que o Corinthians precisar, se fosse numa Libertadores, seria pior ainda. Então, quando você tem jogador ruim no seu time, acontece isso aí. Uma hora você tem que pôr pra jogar, pra deixar os outros respirarem um pouco e acabar essa lambança aí. O time do Bragantino, time morto. O time do Bragantino, time morto. Agora o time do Corinthians é horrível. É isso. É impressionante. O Hugo perdeu a bola, eu cantei a bola para você, torcedor. Perdeu a bola, perdeu todas as bolas. Ele não conseguiu fazer a falta, cara. Ele perdeu a bola e não alcançou o jogador do Bragantino para fazer a falta. O Lucas Barbosa é impressionante, é impressionante. Domínio do campo de ataque, tenta descer para o setor de ponto. O time do Corinthians, abertura para Dieguinho. Dieguinho domina a jogada pelo seu campo de defesa, vem para o toque, ele bola contigo no setor intermediário. Recolhe a jogada curta para Charles. Charles domina para o time corintiano que tenta ser jogando com Gabriel. Gabriel já prende o lance sem espaço para tocar. Ele volta a jogada curta pelo campo de defesa, sai jogando para Kaká. Kaká domina para o time do Bragantino, sai jogando o time do Corinthians do campo de defesa. Abertura frente para Dieguinho. São dois na marcação. Gira, abriu para Carrilho. Carrilho de primeira, solta a jogada, tempo do toque de bola curto, ganha novamente o time do Bragantino para ser para o jogo. Lançamento vai ser feito à frente do comando de ataque, apertou o Bragantino, desce com muito perigo, vem para tirar, Guinegão corta, tira o perigo, bola volta para Bidon. Bidon domina para o time do Corinthians, já tenta partir da esquerda, campo de ataque para Vitinho. Vitinho domina para o time corintiano, vai para dentro da grande área, balançou, tentou cortar, vai para o passe de bola, baixou a cabeça, girou, bateu. Mas o que é isso? Mas o que é isso, ô Vitinho? Meu Deus do céu, que coisa feia. Ele vem na esquerda, cortou para a esquerda, ergueu a cabeça e bateu de perna esquerda. Ele bateu do lado de fora do pé. A bola fez efeito contrário ao gol. Que coisa horrível, horripilante. Os espaços do jogo são curtos, né, Ulisses? São poucos os momentos que o Corinthians consegue ficar no mano a mano no ataque. Agora conseguiu o Vitinho. Ele até conseguiu o drible na hora de bater, tirou zero. De perna esquerda que não é a boa, manda pra fora, pegou de tornozelo. O Cleiton nem precisou se mexer. Pra você ligado de futebol, Bandeirantes. Pois não, Ronaldão. E só lembrando aqui também que o ano passado o Dorival, um jogo ia bem, outro jogo ia mal, um jogo ia bem, outro jogo ia mal. E quando ele ia mal era nessas escalações que ele fazia aí. Ele estava tentando dar um refresco, né, pro time, tentando dar uma oxigenação para alguns jogadores, aquela coisa toda. E ele não conseguiu o ano passado. Então o Corinthians oscilava muito. E começou mais uma vez. Primeiro jogo vai bem, no segundo jogo é essa nhaca aí desgramada. Mas o time inteiro reserva, meteu alguns titulares, caso do Bidon, do Carrilho. E vou dizer pra você, viu? E até o Mateuzinho. Mas eu vou dizer pra você, não pode o Hugo, assim. E do Kaká. Não, isso é verdade. Segundo gol, vou dizer, é o Kaká. Errado, falta feia dele. Domina o Bragantino, leva vantagem, domina no campo de ataque, vem Mosqueira. Ele balança, vai tentar um cruzamento. Kaká meteu uma solada em cima do John. Abertura à frente, domina Gabriel pro time do Bragantino. Tenta o toque de bola pela esquerda, bola batida, o Gabriel vai embora. Toca no Mateuzinho por último lateral para a equipe do Bragantino, batendo pelo setor de esquerda do campo de ataque. Futebol, pede boa ideia. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Pois não, vai mexer duas
duas vezes, agora vai melhorar um pouquinho, hein? Vai para as últimas 2 trocas do jogo o Corinthians. Vem o Matheus Bidu e o Yuri Alberto. Eu te faço a pergunta, Ulisses, quem será que sai para a entrada do Bidu, hein? Não, ele deve tirar o Hugo Souza, do jeito que o negócio está hoje. Em vez de tirar o Hugo, ele tira o goleiro. Que coisa, hein? Vai montando o time aos poucos, o Corinthians aos 17 do segundo tempo. A bola vem do toque, de bola tenta descer o time corintiano. Guinegão foi lançado, ele tenta chegar da bola, afasta o time do Bragantino, lateral para o Corinthians bater pela direita no campo de ataque, vai mexer o Corinthians. Vai mexer o Corinthians em dose dupla e como antecipamos, o 9, o Yuri Alberto e o 21, Matheus Bidu, já à beira do campo. Sobe a placa, sai o Kaká com a 25, para a entrada do 9, o Yuri Alberto, tá? Então o Kaká... Ó, vamos ver se a placa não errou, porque o Kaká aparentemente não entendeu que é ele quem vai sair, viu? Não errou a placa. Estão conversando de novo ali, a placa não, deu 25. Errou. De todo jeito, o 46, Hugo já deixou o campo para entrar o 21, o Matheus Bidu. A outra troca, a placa vai sendo corrigida, me parece que é o Charles, pela movimentação dos jogadores em campo. Vamos ver. Ela tá perdidinha, tadinha. Agora sim, acertou, é o Charles. Tá perdida, isso. 35, Charles, deixa o campo, vem o 9, o Yuri Alberto. Ela tá tão perdida que ela subiu que saiu o Charles entre o Bidu, mas o Bidu já tá no campo há uns 10 minutos. E aí, Ronaldo Giovanelli? E aí são mudanças que tá na vista, né, de todo mundo. Aí o Hugo, ele não apareceu em Bragança. É uma judiação. Ele não apareceu faz tempo, cara. Ele só consegue tocar a bola para trás. E quando tenta jogar, ele não consegue. É o que você falou. Então, tá colocando em campo o Yuri Alberto também para fazer uma movimentação aí para o clássico, que ele não vai deixar o Yuri Alberto entrar no clássico sem essa movimentação. Então, acho que esse é o cronograma. Olha o Bidu, lançado pelo Bidu, Bidu cruzou, levantou na boca do gol, Yuri Alberto bateu, defesaça do Cleiton! Defesaça do goleiro do time do Bragantino, espetacular, a queima-roupa num cruzamento perfeito do Bidu. O Roberto pegou de primeiro, o Cleiton faz uma defesa incrível, o goleiro do time do Bragantino. Escanteio pro time do Corinthians bater. Vitinho vem pra cobrança de escanteio pro Timão, partiu pra bola, correu, bateu, levantou no banco do gol. Cleiton faz do soco, a bola sobra, Coutinho. É pra Mateuzinho, abriu na ponta, soltou, empurra a jogada novamente pra Guinegão. Guinegão perdeu pra Mateuzinho, Mateuzinho vai pro cruzamento, levantou pro Roberto, mais forte demais, a bola vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Bragantino. Que defesa do goleiro Cleiton no chute do Yuri Alberto, que ia fazer o primeiro do Corinthians. E aí faz diferença um lateral que consegue apoiar, Ulisses, porque o cruzamento ele vem do Matheus Bidu em ultrapassagem pelo lado esquerdo. O Yuri ficou cara a cara de carrinho, não tinha muito como mirar, mas o Cleiton na explosão, na coragem, salva o Bragantino de tomar o primeiro no jogo. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Um lance, Ronaldo, primeiro do jogo de Bidu. O primeiro do cruzamento, não do Bidu, porque o Bidu, ele é da função ali, né? Ele conhece do traçado. Agora é o que eu falei aqui, o Cleiton, contra o Corinthians, ele vira o Neuer. Mas daqui a pouco ele toma um frango, mas não é hoje. Daqui a pouco ele sempre toma um frango esse menino, mas contra o Corinthians ele é o Neuer. Aí tá parado o jogo, tá marcada a falta pelo setor de esquerda, campo de ataque para o time do Corinthians bater. A Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor 20 no Brasil. Rodrigão tá ligado na Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Se posiciona novamente, vem levantamento à frente, vem pelo comando de ataque. A falta para a equipe do Corinthians bater pelo setor de esquerda. Se posiciona para a cobrança de esquerda novamente o time do Corinthians. Pela esquerda do campo de ataque, vai para a cobrança Bidu. Bidu para bater falta para o time corintiano. O Corinthians tenta o primeiro gol do jogo, 2-0 para o Bragantino. Partiu o Bidu na bola, correu, bateu, levantou na segunda trave, subiu, o zagueiro vem para acordar. A bola volta para Dieguinho, vai optar deixar sair para a linha de lado, lateral para o Corinthians bater. Manuel para o Timão cobrar pelo direito do campo de ataque. É lateral novamente para o time do Corinthians bater. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Abertura do campo de defesa, vem tentar o toque de bola contigo no setor intermediário, vem para finta, escapa para a marcação, Dieguinho. Bom drible, vai para a área, dominou, recolheu, prendeu a bola, perde o lance.
A bola volta, prendeu demais o Dieguinho. Lançamento à frente no campo de ataque. Chega para proteção, Gabriel Paulista. Domina para o time do Corinthians para ser jogador no campo de defesa. A bola volta para Hugo. Ele tenta bater à frente e vir para o toque de bola, mas o árbitro marcou a falta em cima do Daniel Paulista. Do Gabriel Paulista, falta para o Corinthians bater do campo de defesa. Para a sorte dele, porque o Hugo ia batendo totalmente errado na bola, a ponto de causar mais um contra-ataque favorável ao Bragantino. Mas nada disso, nada feito, a bola é do Corinthians no campo de defesa. Para você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Recolhe no campo de defesa para sair jogando, vem tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de defesa, vem para o toque de bola, time do Corinthians, abertura para Bidu. Bidu tentou para Bidon, Bidon domina para o time do Corinthians, tenta o levantamento para Vitinho. Muito forte, subiu de cabeça, vem para tirar Cleiton. Mas o árbitro vai mandar beber água agora com 22 minutos de jogo, é isso? É isso, com o campo pegando fogo, ele manda os jogadores agora irem para o período da hidratação. Veja à beira do campo o Eric Ramírez, do lado do Bragantino, daqui a pouco deve mudar o Massa Bruta, que ainda não fez nenhuma troca. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, Ronaldo Giovanelli, daqui a pouquinho mais tarde tem São Paulo e São Bernardo. Tá escalado São Paulo ou Paulo do Vale? Boa noite. Cassinho Ulisses Costa, com 7 mudanças com relação à estreia contra o Mirassol. 23, Rafael, Cedric, Arboleda, Sabino e Wendel, Pablo Maia, Danielzinho, Lucas Moura, Ferreirinha, Luca e Tapia. O São Paulo escalado por Crespo. Também está escalado o time do São Bernardo, ou ainda não? Sim, definido pelo técnico catalá Alex Alves, Hugo Sanches, Helder Manzoli, Pará, Foguinho, Romisson, João Paulo, Chaporã, Felipe Garcia e Victor Andrade. No futebol da Bandeirantes, daqui a pouquinho, às 21 horas e 45 minutos, tem São Paulo e São Bernardo. Rogério Assis com Preto com do Vale no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Corinthians voltando. Ronaldo, e aí, Ronaldo? E aí que o Dorival fez a lógica, né, no segundo tempo. Ele tirou os mais ruins que estavam no gramado. Ele tirou Pedro Raul, ele tirou o Hugo, ele tirou o Bahia, que estava errando muito ali no meio de campo. Acabou sacando também. Ele acabou tirando o Choca, mas o Choca não estava tão ruim assim. Quem estava ruim era o Kaká. Aí ele quis mexer no time, tirando o Choca, deixando o Kaká fez o serviço do segundo gol pro Bragantino. Então, ele tá tentando tirar os ruins do gramado, né? Mas ainda tem muita gente para ele sacar aí. E é o que aconteceu no segundo tempo. No segundo tempo, ele, por incrível que pareça, não esperou dar 15 minutos também o Dorival. Então, são, como é que fala? São experimentos que ele está usando no começo da temporada. E é um time que, vou te falar, viu? Vai sofrer. Com essa turma que começou aí, esse jogo contra o Bragantino, o Corinthians vai sofrer. Muito bem, mexe o Bragantino por 3 vezes. Mexe, saem Gustavo Neves, John, esses dois já confirmados, já confirma as trocas para você, Ulisses. E sai também o camisa número 8, Sacha. Eu confirmo que entra agora o 11, me parece o Fernando tá em campo e o Eric Ramírez também vem pro campo, já confirma a terceira troca. Muito bem, o 15, quem que é o 15? O 15 do Red Bull Bragantino é o Nátio Sosa, jogador contratado nessa janela. Vamos lá então. O Sosa e o 7? 10, John, entra o 7, Eric Ramírez. Sai o número 8, Eduardo Sacha, e vem pro número jogo o 11, Fernando. Por fim, quem deixa o gramado é o 22, o Gustavo Neves, e vem... A abertura vem pro toque de bola para Mateuzinho, matou no peito, bateu direto pro gol! A bola bate no zagueiro e não entra! Impressionante, o Corinthians quase faz o gol! Agora o Bragantino todo pressionado no seu campo, Mateuzinho partiu, vem pro levantamento à frente, tentou o toque de bola, contigo na intermediária, tentou levantar Midon. Ele vem pro toque de bola, domínio pro time do Corinthians, gira, jogada para o comando de ataque, abriu para Vitinho, limpa para trás para Bidu, pois não? Ó, eu preciso rever esse lance de novo, mas eu tive a impressão que o zagueiro foi o Yuri. Tirou com a mão, foi o Yuri que foi o zagueiro. Próprio Yuri Alberto, isso, que tinha caminho livre pro gol. Tava sozinho, o cruzamento bem feito pelo Mateuzinho, ele não completa. A bola volta no toque de bola, já tenta descer novamente o time do Corinthians, dominou, recolheu o Guinegão, girou pra dentro, ele perde a bola do gol, sai tranquilo pra fazer a defesa. Segura o goleirão do Bragantino, Cleiton. Se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, você pode confiar. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A bola vem pro toque de bola novamente no campo de defesa. André Alurra também tá
curtindo na Praia Grande o futebol da Bandeirantes. A bola volta, tenta o toque de bola, vem para tirar novamente, dá um bico na bola. Recolheu o Gabriel Paulista, ele toca pelo seu campo de defesa, sai jogando contigo no campo de retaguarda. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Bragantino pelo setor de esquerda, campo de ataque, aperta na marcação, vem para tocar na bola, Mateuzinho põe para fora. Lateral pro time de Bragança Paulista bater. Daqui a pouquinho São Paulo e São Bernardo, Rogério Assis Pretzel e do Vale. No microfone da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. É bola para a equipe do Bragantino bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem levantamento para dentro da grande área. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Já domina do campo de ataque, o time do Bragantino tenta o toque de bola perto, o time corintiano vem pro toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Prende o lance, recolhe Eric Souza, tenta o passe, aperta o time do Corinthians, vai para cima, Yuri Alberto na marcação do zagueiro. Ele vem pro toque de bola, já solta para o goleiro, Yuri Alberto vai para cima do Cleiton. Dominou o Cleiton, abriu jogada pela direita do campo de ataque, Vitinho vem para marcação, a bola sobra. Cleiton tá fora do gol, tentou de até de primeira inteligente o Bidu, mas pegou mal na bola. Mas foi inteligente, o Cleiton estava completamente fora do gol. Se a bola vai no gol, sairia o primeiro do Corinthians. Confiante, o Matheus Bidu, 21, que entrou no decorrer do segundo tempo da partida. Ele vê o Cleiton praticamente fora da área, tenta encobrir, pegou muito embaixo, mas foi um lance de perigo para um Corinthians que tenta a qualquer custo buscar um empate aqui no Cícero de Souza Marques. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, 28 jogados. E aí, Ronaldo Giovanelli? E aí o jogo agora fica praticamente que parelho ali, né? Porque o Corinthians agora tem uma forma de atacar, de defender. O Biduzinho já entrou aí, já colocou a bola em perigo 2 vezes. O Yuri Alberto já perdeu 2 gols aí já também. Então esse é o Corinthians. Voltou, né? E vem para o jogo, o time do Corinthians tentou o toque de bola, Bidu, não chega na bola novamente, Bidon, a bola vai para a linha de lado, tá parado o jogo, tá marcado, lateral novamente para a equipe do Bragantino bater. Lateral para o time de Bragança Paulista bater no campo de defesa. Daqui a pouquinho São Paulo e São Bernardo, Rogério Assis Pretzel e o do Vale no microfone Bandeirantes. Com amortecedor Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. Dieguinho domina para o time do Corinthians, bom drible por entre as pernas da marcação do Hurtado. Ele faz o break, prende, não tem opção de jogo à frente do comando de ataque, vai para a finta, limpa a jogada, vai ser obrigado a voltar do campo de defesa. Ele recomeça a jogada curtinha com o Gabriel Paulista, já prende o lance para o time do Corinthians, já domina do campo de defesa, prendeu o lance curtinho no setor intermediário, recolhe 2-0, Bragantino vence o jogo, abertura à frente, Bidu pediu, lançamento de 3 dedos, novamente vem para o Bidon, Bidon escapa da marcação no primeiro, vai tentar levantamento à frente, houve a falta em cima dele, está marcada a falta para a equipe do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, Bidu pede para a cobrança, vem para bater Bidon, falta para o time corintiano, Cero jogando no campo de defesa com Gabriel Paulista. Ferramenta profissional é Wonder, a obra da oficina, produtos que vencem durabilidade e performance, é bom trabalhar com Wonder. Ela volta no toque de bola contigo novamente, recolhe o time do Corinthians com Hugo 2-0 pro time do Bragantino. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Ela volta no toque de bola, recolhe o time do Corinthians, vem com o Bidon, dá um tapa na bola, escapou da marcação, girou boa, jogada para Vitinho na direita, tem aberto pedindo bola, mas lança nas costas novamente o time corintiano. Recolheu novamente, prendeu o Mateuzinho para Carrilho. Carrilho prende para o time do Corinthians, gosta do jogo, o Corinthians e vem para cima. 29, vamos chegando a 30. Você tá ouvindo o toque de 30 para Bidu. Bidu domina para o time corintiano, vai pro drible, recolhe a jogada para Bidon. Bidon tenta o passe errado. O tempo não para, Bandeirantes marca. 30 minutos de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista. Continua para você. Corinthians e Bragantino, Bragantino 2, Corinthians 0, na Bandeirantes é você. Alô, alô, ô do Vale, como é que tá aí no Morumbi do Vale? Diz aí pra mim. Tá chovendo, Ulisses Costa, com Caleri, pela primeira vez relacionado no banco de reserva, se machucou em abril do ano passado, camisa 9. Novamente à disposição de Crespo para enfrentar o São Bernardo. No futebol da Bandeirantes, alô, Coen. Também pelo Paulistão, o Botafogo de Ribeirão Preto vai vencendo o Noroeste pelo placar de 1-0. No Carioca, o Botafogo do Rio de Janeiro venceu a Portuguesa, 2-0. E vem para o jogo, Carrilho lança a jogada para Bidu. Bidu domina a esquerda, tentou cruzamento de primeiro em cima da marcação. Ele prende o lance, tenta o toque de bola, vem para recuperar o time de Bragança Paulista. Lançamento na esquerda para o Kaká, vai ter que vir para a marcação. Domina o time do Bragantino, Mosqueira. Ele prende o lance, Mosqueira vai para dentro da grande área. Kaká demorou para chegar, ele vai para a finta, faz o drible, adianta demais a bola, perdeu, tentou bater, bateu! Gol!
Mosqueira! O Kaká não viu ele, eu tô dizendo, o Kaká demorou pra voltar, pra marcar, a hora que recompôs, o Mosqueira balançou, o Kaká tocou, mas na sequência perdeu a bola, o Mosqueira meteu por baixo do Hugo pra fazer o terceiro gol no jogo. Agora, Bragantino 3, Corinthians 0. Bragantino 3, Corinthians 0. Kaká! Kaká! Uma das grandes piadas do Corinthians. Ele falha de novo no gol do Bragantino. Numa marcação péssima. O Bragantino chega ao terceiro gol. Oh! Fabiani! Porque o Corinthians muito tentava pelo menos diminuir o placar e com isso esquece de defender. No vacilo no sistema ofensivo, uma jogada com o Bidu pelo lado esquerdo, o Bragantino puxa o contra-ataque. O Mosqueira é rápido, quem dirá com o campo todo aberto para ele, mas não satisfeito ele para, ele pausa. Ele dá uma caneta maravilhosa no Kaká e bate, com chances pro Hugo Souza, que nada conseguiu fazer. O Bragantino amplia, massacra o Corinthians no Cícero Souza Marques, 3-0. E aí, Ronaldo? E aí, aquela coisa que a gente já escrito, contou, né? menino. Não tem como. Ele tirou o Tchoca para deixar o Kaká. Então acho que o Dorival queria ver isso aí, ó. Como a imprensa iria lidar com o fato de tomar 3 do time como o Bragantino, que é uma água de salsicha. O pessoal tá mandando mensagem aqui. Só que o Corinthians com o Kaká, ele tirou o Tchoca, o menino Tchoca, para deixar o Kaká em campo. Então, parabéns aí aos envolvidos, né? Fazer o quê? Que coisa é o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. E do time do Corinthians vem com Vitinho do Vira pelo campo de ataque, vai para a finta, gira, jogada solta, soltou, jogada, Mateuzinho partiu pelo setor de direita do campo de ataque, lançamento para ele, recolheu o time do Corinthians, Mateuzinho prende para o time do Corinthians, 3-0 para o Bragantino, abriu para Dieguinho levou para a linha de fundo, vai para balançar, tentou o toque de bola, volta a jogada para Mateuzinho, tentou bater pro gol, a bola saiu. Tiro de meta para a equipe do Bragantino bater. E o Dieguinho, ele tenta a jogada, ele escorregou no gramado, em seguida ele cai no chão e estica a perna, aquele gesto típico de quem tá com cãibras, né? Essa a situação do Dieguinho. Enquanto isso, vai mudando a equipe do Red Bull Bragantino no sistema defensivo. Deixa o gramado, camisa 34, Hurtado, e vem pro jogo um ex-corintiano, 14, Pedro Henrique, zagueiro, deve entrar como lateral. Pedro Henrique vem pro jogo. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Aqui parado o jogo 3-0 pro time do Bragantino. Para você ligado no microfone Bandeirantes, a Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Ô Ronaldo, deixa eu perguntar um negócio para você. Você que jogou futebol, que é ídolo do Corinthians e tal. Eu faço um questionamento, já eu falo, deixa eu ver o Bragantino descer aqui. Domina o time de Bragança Paulista, bola foi chuta pelo setor de esquerda, 3-0 para o time do Bragantino. Levantamento foi feito à frente, prende a jogada contigo novamente. Gabriel para ser jogando. Ô Ronaldo, quando você tem um time, não é melhor você sair, se você vai pôr os caras para jogar, sair com o time para jogar que tá 0-0, não precisa de tanto esforço. Não é mesmo? Você vai lá, administra, tenta fazer 1-0, 2-0, você sai com o time principal. E depois no intervalo você pode mudar 3, 4 jogadores para descansar para o jogo de domingo, que é o clássico. Não seria mais ou menos isso? Porque quando você põe um jogador e o time está perdendo o jogo, você não se complica, o desgaste físico daquele jogador que entra não é maior, Ronaldo? O desgaste é maior, ele demora para entrar no jogo. Você viu o Yuri Alberto, quando entrou, já perdeu logo de cara 2 gols. E aqueles jogadores que você tenta achar que pode mudar, pode dar... É que o Dorival tem dessa, né? O Dorival é das antigas, ele quer dar moral pro jogador, quer trazer o jogador com ele. E o Kaká não é jogador para jogar no Corinthians, tem jogador que não tem como jogar no Corinthians. Hugo, Kaká, e ele colocou tudo em campo hoje. Então essa derrota, essa vergonha do Corinthians hoje, tem que colocar na conta do treinador. Porque, mas ele tá fazendo um rodízio, como a gente falou, ele tá fazendo experiência, mas ele não pode, é o que você falou, ele não pode colocar tanto cara ruim pra jogar contra água de salsicha. O Bragantino é água de salsicha, não vai lugar nenhum, não serve pra nada. Esse time aí, ele só joga contra o Corinthians, então você não pode colocar os jogadores desse naipe contra os caras que estão com vontade. Porque o Bragantino aí também não vai lugar nenhum esse ano, mas teve vontade.
Teve toque de bola, teve uma tabela que saiu na cara. Descobriram lá o Kaká, quer dizer, ninguém sabia que o Kaká e o Hugo seria o lado ruim do Corinthians, mas eles descobriram aquele setor. Então alguém tem que encostar agora no Dorival, falar, Dorival, ó, todo mundo quer ganhar do Corinthians, irmão. É diferente dos outros times, todo mundo quer ganhar do Corinthians. Você não pode colocar tanto cara ruim no mesmo tempo. Ele fala, então me dá jogadores melhores. Então aí você tem que mudar. Tem que deixar os caras treinar separado, Kaká treinar separado, Hugo treinar separado, deixa os caras separados lá, porque senão você vai ter que usar e vai se complicar. Então é isso que o Dorival tem que fazer, porque ele está passando vergonha. O Dorival hoje aqui passou vergonha. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. O tempo não para, Bandeirantes marca. 37 minutos de bola rolando, 37 minutos de bola rolando, quando o quinto sinal marca 21 horas e 15 minutos. 37 minutos, segundo tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Continua para você, Corinthians perdendo, Bragantino 3, Corinthians 0, do futebol da Bandeirantes, quem fala é você. Alô do Vale Morumbi. Rafael, Cédric, Sabino e Tapia, os únicos remanescentes da derrota na estreia para o Mirassol, o time do São Paulo, escalado no Morumbi para enfrentar o São Bernardo com 7 novidades. E aí, Quen? E na Copinha, o São Paulo está classificado para a próxima fase. De virada, o tricolor venceu o Operário do Paraná por 5-1. Renan, Gustavo Santana, Menezes e Gustavo Santana de novo marcaram os gols do tricolor. Ulisses. Pois não, Ronaldo Giovanelli. E uma coisa que eu lembrei, depois de ganhar de 3-0 da Ponte Preta, o Dorival veio na coletiva. Lembrei agora, ele veio falar assim, ó, esse campeonato é difícil, são 8 jogos, tem que ficar atento que pode cair, pode não sei o quê. E no outro jogo ele veio com o time totalmente reserva. Então eu não sei o que dizer mais, velho, Peças para o carro, moto, caminhão é Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedora brasileira. 38 jogados, 3-0 para o time do Bragantino. Daqui a pouquinho no microfone da Bandeirantes tem São Paulo e São Bernardo, Rogério Assis, Précio e do Vale. Já para você na Bandeirantes tem sequência o Paulistão, o maior campeonato regional do Brasil. É para o campo de defesa, se posiciona para ser jogando novamente o time do Bragantino no campo de defesa. Se posiciona, vem Juninho Capixaba para bater lateral para o time do Bragantino. Placar do jogo, repito para você, placar de 3-0 para o time de Bragança Paulista. Levantamento à frente, vem Bidon de cabeça, ganha, jogar a bola, volta, tenta o toque de Baracutinho, o time de Bragança tenta descer, aparece na marcação, já tenta arrancar novamente, o árbitro para. Marcou falta do quê? Tá puxão. Marcado. Nossa, mas não foi. É, um puxão do Bidon ali. Não foi nada. Se foi falta, foi do jogador do Corinthians em cima do Gabriel Paulista, que foi seguro pelas costas ali. O jogador ficou na frente dele, segurou, abraçou ele, E os caras do Bragantino estão rindo da cara do Mateuzinho. Os caras estão rindo. O Capixaba deu risada, dançou na frente do Mateuzinho. Se for o Capixaba, se for o zagueiro. Os caras estão dando risada da cara dos jogadores que estão jogando aí hoje. Na minha época, os caras respeitavam mais, velho. Vai desculpar, viu? É o futebol da Bandeirantes. Bidu domina para o time do Corinthians, tenta ser jogando pelo cama de ataque, abriu para Bidon, Bidon devolve para Bidu, Bidu já abre para o toque de bola de Mateuzinho, Mateuzinho domina no campo de defesa para ser jogando. O tempo não para, Bandeirantes marca. 40 minutos de bola rolando, 40 minutos de bola rolando para você conferir. Etapa final de jogo, segundo tempo, girando o placar do Paulistão. Aqui em Bragança Paulista do Cícero de Souza Marques, continua para você. Bragantino vencendo 3, Corinthians 0. Na Bandeirantes, quem fala é você, pode dizer aí do Vale. 9h45, a bola rola. Tá chovendo aqui no Morumbi para São Paulo e São Bernardo. Lucas Moura, confirmado entre os titulares do tricolor. E aí, Quen? No Campeonato Gaúcho, o Internacional goleia o Monson e vence por 4-0. Borré 2 vezes, João Vitor e Alex marcaram os gols do Colorado.
E vem para o jogo do meio do campo, ataque, tenta descer Vitinho, cruzamento seria para o Yuri Alberto, afasta a zaga, tira para volta com o time de Bragança Paulista, que já desce no campo de defesa, em velocidade, tenta descer o time do Bragantino. A abertura foi pelo setor de direito do campo de ataque, vai para o drible, recolhe a jogada novamente o time de Bragança Paulista para sair jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, já domina do campo de defesa para sair para o jogo, você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, a abertura pelo setor de direita, prende o lance curtinho na intermediária, Pedro Henrique, ele tenta o toque de bola, domina o time do Corinthians para ser jogando com o Kaká. Kaká prende, tem aberto pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola, recolheu Bidu domina a finta em cima da marcação no primeiro, vai para o cruzamento, trava Pedro Henrique. Ele põe para fora em escanteio para o time do Corinthians bater. Mais uma estocada com o Bidu pelo lado esquerdo de um Corinthians que parece entregue. O Vitinho é quem vai cobrar o escanteio, enquanto isso muda a equipe do Red Bull Bragantino. Quem vai deixando o campo é o autor do terceiro gol da partida, o Mosqueira, um golaço com a 30. Ele dá vaga ao camisa de número 17. Vinicinho, atacante em campo. Muito bem, Vinicinho em campo. Pra você ligado no futebol, tá Bandeirantes, torcedor brasileiro. Se posiciona pra cobrança de escanteio, vem Vitinho pra cobrança de escanteio, partiu, cobrou escanteio, levantou na boca do gol, toque de cabeça pra dentro da grande área, vem pra rasgar. Dá um bico na bola, tira de qualquer bandeira o time de Bragança Paulista. Vem pra cortar o perigo do bico da chuteira, vem pra cortar o perigo dali, novamente o Lucas Barbosa. E aí o árbitro para, o jogo tá marcando o quê? Tá ouvindo alguma recomendação do VAR, mas não me parece ser nada protocolar, não à toa ele já manda seguir. Ferramenta profissional é Wonder, da Obra Oficina, produtos que vencem em durabilidade e performance. É bom trabalhar com Wonder. A bola volta com o time de Bragança Paulista, está impedido. Está marcado impedimento para o time do Corinthians bater no seu campo de defesa e ser jogando no campo de retaguarda. Já domina no campo de defesa para sair para o jogo. Domina no campo de retaguarda. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Abertura para Bidu. Bidu domina para o Yuri Alberto. Ele prende o lance, devolveu para Bidu. Vai para dentro da grande área. Tentou bater cruzado. Vem para travar. Alexis Vinícius põe para fora em escanteio. No Infinity Pay. Quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Escanteio, Corinthians partiu para a bola, Vitinho levantou no gol na primeira trave, sobe o zagueiro, corta, tira. A bola volta novamente com o time do Bragantino, tentou sair para o jogo, o árbitro para. Marcou a falta do Vitinho para a equipe do Bragantino, bateram no campo de defesa. Na tentativa de contra-ataque, porque o Corinthians mandou todo mundo para a área do escanteio. Ficou só o Carrilho fora da área e ainda assim longe do Hugo Souza, então seria perigoso. O Sousa caiu, o Pedro Henrique é quem cobra. Aqui parado o jogo, falta para o time de Bragança Paulista bater. Ronaldo Giovanelli, o que fica de lição, Ronaldo? Eu vou dizer para você. Entrar com o time reserva, pode entrar à vontade. Ele achou não é que ele isso, tinha não. o Ele time pode reserva. jogar com o time reserva, ele não pode pôr o Kaká e o tal do Hugo no jogo, cara. Não pode Cara, isso a colocar gente tá junto. falando, eu sei que insiste, o treinador quer ganhar o grupo, quer proteger o atleta. A gente entende tudo isso, mas tem coisa que não dá, velho. Os dois são muito ruins, são muito ruins. O Não, e Hugo a não tem contradição vontade de do jogar Dorival. futebol. E a contradição do Dorival, que falou na coletiva, depois de ganhar de 3-0 da Ponte Preta, que o campeonato são 8 rodadas e você tem que ter atenção. Aí ele vem no outro jogo com o time totalmente em reserva, com o Kaká, com o Hugo, com todo mundo, e ainda tira o menino, joga pra deixar na zaga lá o Kaká. Quer dizer, a gente olhou aqui e a gente não entendeu o que ele queria fazer. Agora, 3-0, vamos ver o que ele vai falar na coletiva. 3. E vem para o jogo o time do Corinthians, recolhe novamente Vitinho. Ele prende o lance para o time corintiano, tenta o levantamento à frente, vem para o toque de bola. Recolheu o Dieguinho, nossa senhora, soltou para Bidu, mata no peito, domina para o time do Corinthians, joga a jogada para Dieguinho. Dieguinho domina, limpa em cima da marcação, perdeu o lance para a volta. Volta no toque de bola de Gabriel Paulista, recolhe para o time do Corinthians, abriu para o direito do campo de ataque para Mateuzinho. Abriu o compasso, levou para a linha de fundo, vai para o cruzado, tentou a finta, escapou, cruzou, levantou na entrada da grande área, tira o time do Bragantino. A bola volta novamente com o time de Bragança Paulista para ser jogando. Kaká, cansado no jogo, perdeu na velocidade, faz a falta e ele vai ser expulso ou vai tomar só amarelo? Ó, vai tomar só amarelo, essa Que azar sinalização do do Corinthians, árbitro. Exatamente, Kaká quebrando contra-ataque, toma amarelo. Sobe a placa, vamos a 48 nesse segundo tempo, mais 3 minutos, Ulisses.
É o futebol já pra você tem São Paulo e São Bernardo, Rogério Assis, Pretzel e o do Vale no futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. Você ligado no futebol Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. E a fiel torcida corintiana não para um minuto de cantar o torcedor corintiano, hein, Fabiane? É o que tem funcionado no Corinthians nos últimos anos. A torcida que marca presença massiva em Bragança Paulista e canta mesmo na chuva. É o futebol do campo de ataque, tenta descer Bidu. Lançamento, vem pro Yuri Alberto, tentou chegar na bola. Aperta o zagueiro, vem pra ganhar, bola volta com o goleiro. Recolhe do campo de defesa, Pranceiro jogando novamente o goleiro do time do Bragantino. Bola foi solta, frente, Gabriel passa mal. Recolhe do campo de ataque, vem pra Bidon. Bidon dominou, limpou, soltou pra Dieguinho, girou pra bater pro gol. Tinha outro zagueiro, vem pra tirar, protegeu, vem pra bater. A bola volta com o time do Bragantino. 46, vamos chegar a 47 minutos de bola rolando. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Já domina do campo de defesa, recolhe do campo de defesa pra ser jogando. A bola volta novamente no campo de defesa, pois não. Parece que a torcida do Corinthians já desapegou do jogo de hoje, porque o grito é domingo é guerra. Clássico majestoso em Itaquera. A bola volta com o time do Bragantino, zaga do Corinthians aperta, a bola foi junta pelo setor de direita, cruzamento na grande área, afasta, dali vem para tirar a Kaká, recolhe novamente, eu vou falar para você. E o Guinegão, velho. E o Guinegão que fez hoje, cara. Nada. Impressionante o Guinegão. A bola volta no campo de ataque. Já domina novamente. Recolhe o Bragantino. Bola tocada para trás. Vem para tirar a Kaká. Tira mal. A bola volta de primeira batida. Gol. Vai embora. Tiro de meta pro Corinthians bater. Na tentativa do Bragantino. Uma das últimas do jogo. O Hugo Souza não precisa pular. E também entrega e já não tem pressa para bater o tiro de meta. É o futebol da Bandeirantes para você. Qual foi o primeiro jogo do Bragantino? Vitória diante do Noroeste, 1-0. Ergue o braço ao árbitro. Termina o jogo em Bragança Paulista. Corinthians 0-3 para o Bragantino. Na Bandeirantes, quem chega a você? Alô, João Paulo, Capela diz alô, Capela. Ó, Ulisses, o Capela não tá aqui com a gente agora. Antes de passar pro Canhão, vamos lá, ó, vou chamar aqui Ronaldão. Passa pra mim quem foi o melhor jogador em campo pra você, Ronaldo. Antes disso, vinheta do craque do jogo aqui da Rádio Bandeirantes. O craque do jogo. Vamos lá, Ronaldão. Quem foi o craque do jogo pra você aqui na Rádio Bandeirantes? Um abraço, Paulo do Vale. Pra mim foi o John. 2 gols. Um ele tentou jogar pra dentro da área, teve a sorte. E depois ele chamou o Kaká pra dançar e fez um golaço também. John pra mim é o craque do jogo. Boa, John, então, craque do jogo pro nosso Ronaldo Giovanelli. Valeu, Ronaldo. Até a próxima, hein? Até o próximo jogo aí. Tamo junto. Abraço. Ó, agora você fica aí com a transmissão da Rádio Bandeirantes de São Paulo e São Bernardo. Antes de Rogério Assis, Paulo do Vale e Alexandre Pretzel, um rápido intervalo aqui na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E aí, senhor Valdir, como andam os negócios? Ótimo, dona Romilda. Desde que eu comecei a transportar com a Braspress, as entregas ficaram muito mais fáceis. Que ótimo! Eu também trabalho com a Braspress. Cliente satisfeito é garantia de venda certa, né? Exatamente. A Braspress está em todo o Brasil e tem um prazo de entrega que impressiona. Afinal de contas, são mais de 3.000 caminhões e 2 aviões Boeing só para transportar encomendas. Sem falar no rastreamento online, no gerenciamento de risco e tecnologia. Dá confiança tanto pra gente quanto pro cliente, né? É verdade, dona Romilda. Com a Braspress, a gente só se preocupa em vender. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços.
Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Muito prazer, somos a Wonder, a marca de ferramentas mais completa do Brasil. Estaremos juntos na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Chegamos com uma seleção especial do mix mais completo do mercado, de ferramentas manuais a equipamentos de alto desempenho. Com a Wonder, o seu trabalho ganha sempre e de goleada. O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Futebol é com a Bandeirantes. Rogério Assis. Um grande abraço a você que ouve futebol com todo o time da maior rede de rádios do Brasil. É o time da Bandeirantes que continua em campo. Rodada dupla do Campeonato Paulista. Há pouco, Ulisses Costa mostrou a vitória do Bragantino em cima do Corinthians em Bragança. Aqui no Morumbi, 15 para as 10 da noite. Também pela segunda rodada do Paulistão. São Paulo em campo, o tricolor vem de derrota, perdeu para o Mirassol. Não é tão atípico assim perder para o Mirassol, né? Que tem feito ótimas campanhas. Está na Copa Libertadores, um brasileirão impecável na temporada passada. Cobrança intensa por aqui, bastidores pegando fogo. Presidente Casares pede para sair ou será convidado a se retirar? Nas próximas horas, a definição. Enquanto isso, o time de Crespo vem para buscar a reabilitação na segunda rodada do Campeonato Paulista, na sua casa. São Paulo vivendo desde por volta de 18 horas nessa região. Um final de tarde, um começo de noite de muita chuva, muita chuva. E ela não para. Durante todo o começo da noite, de forma intensa, chove aqui na região do Morumbi. Gramado do estádio do São Paulo é impecável, drenagem perfeita. Com a bola rolando já a gente vai ter uma condição melhor de observar qual é o estado do gramado. No visual aqui da cabine da Rádio Bandeirantes parece muito bom. Tem bola rolando para São Paulo e São Bernardo. Bola rolando às 15 para as 10 da noite. Em minutos, destaques para o jogo de daqui a pouco. Todas as informações, ele tem todo o noticiário, vai trazer para a gente agora. Tem o bastidor que está pegando fogo.
Tem o dentro de campo que também está pegando fogo, perdeu na estreia do Paulistão. Crespo mexe demais no time dele. Ele tem tudo de São Paulo e São Bernardo. Boa noite, Paulo do Vale. Oi, Canhão, aqui direto do gramado do Morumbi tá chovendo bastante. E o São Paulo tem 7 novidades para encarar a equipe do São Bernardo, com Lucas Moura confirmado pela primeira vez do ano entre os titulares e Jonathan Caleri, recuperado de uma séria cirurgia no joelho pela primeira vez entre os relacionados do tricolor. Chuva continua intensa aqui no estádio do Morumbi. A bola rola em instantes para São Paulo e São Bernardo. Vamos ao destaque do jornalismo da Rede Bandeirantes de Rádio com Lucas Taveira. Boa noite, Canhão, e a todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, autoriza a Polícia Federal a periciar os celulares apreendidos durante a operação envolvendo o Banco Master. Por ordem do magistrado, os equipamentos ficarão sob a guarda do Ministério Público Federal e serão analisados por 4 peritos indicados pela corporação. Além disso, a Procuradoria-Geral da República deverá acompanhar os trabalhos. Os materiais apreendidos na operação são 39 celulares e 31 computadores. Volto com você, Canhão. São Paulo e São Bernardo, 15 para as 10 da noite, estádio do Morumbi. É claro, com um público pequeno ainda. Não teremos com certeza um grande público. E a torcida do Bernô está aqui. Ela veio, está aqui no espaço reservado ao torcedor visitante no estádio do Morumbi. Destaque do plantão da Bandeirantes, todos os detalhes. Segunda rodada de Paulistão, Copa São Paulo vai definindo times que continuam jogando a Copinha. Ele tem todos os detalhes. Pedro Coin. Fala, Canhão, ótima noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Exatamente, bola rolando no Brasil inteiro hoje, hein? Começando aqui pelo Campeonato Paulista. Esse jogo estava marcado para 7 horas, mas por conta do mau tempo foi adiado, começou atrasado e o Botafogo de Ribeirão Preto e o Noroeste vão empatando em 1-1. Leandro Maciel abriu o placar para o Botafogo e Carlão empatou para o Noroeste. Você acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes também Bragantino 3, Corinthians 0, jogo que aconteceu às 7h30. E no Campeonato Carioca acaba de começar, bola rolando para Vasco 0, Maricá 0.